bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jaque. Eu sou a Vivi. E você está no 2Z Podcast. Como sempre, a gente começa agradecendo pessoas extremamente importantes na nossa vida e na vida do 2Z, né, Vi? Com certeza, pessoas que acreditam quando ainda não virou flor. Exatamente, mas depois não vem querer... Igor, quando o Igor sabe? estiver aqui, aí a gente vai ver. Ai, olha só. Ai, nossa, podia ter patrocinado, não patrocinei, olha, perdi a onda. E tem gente que lembrou quando a gente ainda era um diamante bruto. Exatamente. E essas são as pessoas que acreditaram na gente e acreditam desde o começo. Quem são elas? Primeiro, a gente queria agradecer ao Etria, né? Grupo Etria, empresa Etria. A Etria, ela não vende lançamentos soltos, ela constrói operações que continuam funcionando depois do pico, que geram autoridade, recorrência e lucro no longo prazo. Se você quiser parar de depender de tentativa e começar a operar numa estrutura de verdade, esse é o tipo de construção que muda o jogo e é o jogo que a Etria joga. E ela tá aqui pra trazer pra vocês muito conhecimento, muito embasamento e, assim, não é a venda pela venda, tá? É realmente a qualidade do produto e a permanência e o legado. Ela conecta experts ao que eles querem alcançar, que é o grande público, né? A gente sabe que o mercado digital é um mercado que abrange em muitas áreas, mas mais que tudo, ela tem escala. E a Etria faz esse trabalho de uma maneira muito primorosa, tanto da parte que ele faz, que é o público mesmo, são os produtos que ele faz, o físico, quanto os produtos digitais. Eles não estariam aqui se não confiassem na gente, e a gente não deixaria eles estarem aqui se a gente não confiasse no trabalho deles. Muito obrigada. Com certeza. Eles não vendem atalho, eles constroem o caminho. Então, muito obrigada por acreditarem na gente desde o começo. Um beijo a todo mundo da Etria. Depois. E aí a gente tem... A gente não vai fazer isso. Ele não tá conhecendo... Nosso convidado conhece a gente há um pouco, então a gente vai... A gente vai ficar um pouco mais polida. Mas a gente tá vestida Leblesse de hoje, né? Se não fosse a Leblesse, a gente estaria com outra roupa. É que a gente falou que tava pelada, tá? Eu falei, se não tivesse Leblesse, mas é brincadeira, é brincadeira. E a Leblesse veste a gente, abrilhanta o nosso caminho de uma maneira tão bonita, tão sofisticada. A Leblessed é uma empresa que tem tanto no físico quanto no digital, também vende online. Vocês conseguem encontrá-la sempre no site deles. E uma das coisas mais importantes é que eles fazem todos os processos, desde a criação, a confecção e a venda dessas roupas maravilhosas que nos vestem aqui. Incrível, gente. Se vocês quiserem, não deixem de seguir no Instagram, acompanhar. Com certeza vocês serão super bem atendidos, né? Eles têm uma rede de vendedoras ali para atender qualquer demanda de vocês. Então, meninas, mulheres, ótimo, é incrível, tá, gente? Maravilhoso. É incrível. E é o bom, bonito e barato, que a gente sabe que é raro de se encontrar hoje em dia. Então, Leblessed, muito obrigada por acreditarem na gente de coração. E a gente confia muito em vocês e obrigada por confiarem na gente também. Agora, por último, mas como sempre, não menos importante, desde o dia zero, a gente tem que agradecer a Saúde 4.0 Academy, conhecimento colaborativo. A S4 é um hub de negócios, um ecossistema em saúde que vende cursos, capacitações, consultorias, enfim, é muita coisa legal, produtos, né? Então, a Saúde 4.0 acredita na educação de verdade para a área da saúde e gerar transformação através de conhecimento. Então, muito obrigada por estarem com a gente desde o dia -1, que vocês estão aqui desde o comecinho. Muito, muito, muito obrigada pela nossa parceria. Como sempre, a gente acredita muito no trabalho de vocês, assim como vocês acreditam no nosso. Um beijo, obrigada, pessoal da S4. Ufa! Ai, a gente é muito chique, com muitos patrocinadores. É isso. Um dia eu ouvi no rádio que se você tem patrocinador é por isso que tá vivo, né? É o nosso caso também. Sim. E assim, a gente agradece sempre muito, gosta de começar agradecendo a eles, porque é isso. A gente estaria aqui, com certeza, com muito mais desafios, como já estivemos, mas é muito melhor estar com gente que acredita na gente, tá do nosso lado, né? Mas mais que esses patrocinadores são quem sai de longe pra estar aqui, né? É verdade, que é o nosso convidado, que veio de moto, maravilhoso, com a sua filha incrível e maravilhosa, e a gente veio apresentar ele como ele merece ser apresentado. De antemão, a gente queria muito agradecer a sua presença, por você estar aqui com a gente, participando do nosso episódio. Então, a gente tá aqui com o Ike, né? É incrível, a gente depois pode até discorrer ao longo desse apelido, né? Claro. Mas eu vou apresentar ele como ele gostaria de ser apresentado aqui no nosso briefing. Então, o Ike, ele é fotógrafo há 30 anos, ele fotografou diversos assuntos, fez 15 exposições individuais, fotos de artistas para capas de CD, publicações em livros e retratos de celebridade. Hoje, ele tem um clube de experiências sensoriais e faz workshops de fotografia criativa com o celular. Ele é pai. Ele gosta de motos, ele gosta de fotos, ele gosta de saúde, bem-estar, de falar sobre a vida, sobre tudo. Então, muito bem-vindo e que seja, assim, muito bem recebido por nós, pela nossa equipe e, com certeza, pelo nosso público. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho.
Vivi já que nos conhecemos há pouco tempo, Sim. mas uma coisa boa e rapidamente o universo nos uniu aqui para esse Foi. bate-papo delicioso. Então vim com a minha filhota hoje, um sábado de sol lindíssimo. Uhum. Então tô curtindo aqui e vamos conversar. Vamos, espero que seja uma experiência boa pra você e pra todos nós. Claro que Eu sim. quero começar do começo, Vamos lá. né? Porque você documenta o fato e ele fica eterno. É o Aham. seu trabalho, né? É documentar o que fica eterno. E tem uma foto linda do seu pai com a sua mãe, numa competição onde os pilotos estavam convidando as suas esposas Aham. para competir. Sim. E a senhora, sua mãe, É. passa mal, mas ela acha que é por causa do kart. Mas não era o kart. Então. Era quem? Então, isso foi muito interessante. Meu pai piloto, né, nos anos 70, e daí um dia teve um convite mesmo para as mulheres dos pilotos, né, de última hora. Então elas usavam o capacete dos namorados, dos maridos ali, capacetão ali na cabeça, e minha mãe ganhou essa corrida de kart, né? Ela ganhou, mas ela saiu passando mal, vomitou, enjoada, e depois descobriu que estava grávida de mim. Então a minha ligação com a velocidade vem daí. Vem daí. Da barriga da sua mãe. É. Que incrível. É. Às vezes as histórias da gente começam muito antes da gente nascer, né? Tá vendo? E aí Ela que falou a pro gente- meu pai, se você continuar com esse negócio de corrida, que é muito perigoso, eu não caso com você, eu só caso se você parar de correr. Ele parou de correr, casaram. E logo depois ele teve um câncer no cérebro, morreu com 33 anos. Meu Deus. Você vê como as coisas, né? Não adianta a gente achar que uma coisa é perigosa e a outra. A vida a gente tá aí Uhum. e as coisas acontecem. Eu tive muito Isso. cuidado de falar pra mãe dos meus filhos, né? Quando ela engravidou da Nina, eu falei, putz, e agora a moto, como é que vai ser? Uhum. Daí eu falei pra ela, e a moto? Ela falou assim, não, continua com a moto, porque de moto você chega muito mais cedo em casa. Que coisa Olha boa. só que visão, olha que visão interessante, né? Que A visão mudança, né? boa, né? É, interessante. É enxergar os lados que são positivos, né, das situações. E eu acho que essa questão de que você comentou do seu pai, a gente precisa aprender muito com a vida. Ah. Porque a gente fica, às vezes, tão preso e tão limitado de não fazer as coisas Aham. por essa insegurança do perigo. Sim. Ou, claro que assim, a gente tem que tomar cuidado, Claro, a gente claro. tem que olhar pra onde a gente tá indo, o que, que a gente tá fazendo, mas não deixar de viver por insegurança e por medo de, ai meu Deus, eu posso me acidentar, eu posso Ah. morrer, não sei o quê. Você pode morrer de um Né? câncer, você pode morrer pois de um infarto, você é. pode dormir e não acordar. É verdade. Então, eu acho que a gente tem que começar a viver mais, né? E aprender mais com essas histórias, que a gente É. aprende muito aqui, eu adoro, eu sempre falo isso, porque eu acho que é incrível, né? É. Viver é incrível, é É maravilhoso. E a maturidade do momento que eu tô agora, que eu fiz 50 anos, me traz isso, essa presença de viver o momento e desfrutar e curtir um dia após o outro mesmo. Uhum. Eu ponho em prática isso na minha vida, É. E perder o pai novo te moldou de algumas formas, sem né? dúvida. Fez você se perder e depois você se reencontrar e você coloca É. isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, que seu pai você perde com 33 e você é pai com 33. É verdade. Né? E isso fez Ah. você repensar. Mas antes, esse momento de perder e se reencontrar, que molda o Wiki que é hoje, eu queria que você contasse desses momentos até chegar no que você produz, no que você trabalha, etc. Como que isso colaborou para isso? Claro, vamos lá. Interessante isso, você estudou, hein? A curadoria aqui é altíssima. Porque eu passei a vida fazendo terapia, achando que eu fosse morrer aos 33 também. Que a gente fica com essas coisas na Sim. cabeça, né? E daí, aos 33 eu fui pai. Quer dizer, além de eu não morrer, veio uma vida, a Nina, que é o amor da minha vida, né? Então é muito bonito quando ressignifica nessa potência tão grande, né? E daí eu sempre fui muito ligado à fotografia. Desde pequeno eu ganhei uma câmera do Papai Noel. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos, que era o meu pai. E eu nunca mais larguei a câmera. Então, eu fui fotógrafo da minha escola, da faculdade, da família. Sempre a câmera comigo ali. Fui mudando de câmeras e lentes, né? E passei do analógico para o digital. Então, mudanças aí. Mas a fotografia é a minha profissão. É nela que eu construí carreira, que eu viajei para tantos lugares e conheci tantas pessoas através da fotografia. Fiz 15 exposições individuais, fiz fotografia social por uma ONG que chama Operation Smile, que operava crianças com fissura labial, né, o lábio leporino. Então eu fotografava antes, durante a cirurgia e depois, as mães vendo os filhos reconstruídos. Fiz também as fotos artísticas do Projeto Guri, Projeto Guri que ensina música para crianças carentes. Então fui para cidades muito pobres, que tinha um contraste muito bonito da pobreza, as crianças sujas com a unha de terra tocando violino.
Então isso para fotografia em preto e branco foi lindíssimo. A gente fez uma exposição que percorreu o Brasil. E eu gosto muito dessa coisa do fotógrafo, que um dia eu estava fotografando na Louis Vuitton do shopping JK e no outro dia num presídio feminino. Então é muito rico você percorrer por universos tão diferentes e isso traz uma coisa para a vida que é muito interessante. Nossa, com certeza. Eu acho que esse contraste, assim, E eu acho que é um talento, pra mim é um dom. A gente tá até falando mais calma. Você já percebeu? O ambiente dá uma melhorada. A energia deu uma melhorada. É porque a gente, assim, a gente é doida completamente. Mas é ótimo, assim, que a gente vai aprendendo. A experiência sensorial tá chegando. É aí que tá vendo. A experiência sensorial tá vendo. Não, mas então, eu ia até falar sobre isso porque eu acho que é um talento, com certeza é um dom que veio com você, esse olhar, né? Sim. E toda essa sua experiência que você contou, né, que pelo que entendi é desde sempre, né? Existiu em algum momento você parar e falar assim, duvidar sobre isso, ou querer fazer alguma outra coisa na sua vida, ou olhar e enxergar alguma dificuldade dentro da sua profissão que te trouxesse alguma dúvida? Eu falo isso porque eu passo muito por essas fases, assim, não de dúvida, porque eu sei muito bem, assim, a minha profissão e tudo, mas eu acho que de sucesso, ou de até mesmo aquela coisa de conquistas e tudo mais. Claro. E eu sei que eu sei, porque a gente conhece alguns colegas que são fotógrafos, né? A dificuldade, às vezes, que é fazer disso um negócio, uma profissão, uma carreira que vai te sustentar, vai te ajudar a criar seus filhos, vai te trazer um conforto. Como que foi esse processo para você, tendo esse olhar tão artístico, sendo um artista, Sim. Mas que precisava viver disso? Como que foi esse processo para você? Extremamente desafiador, e é exatamente isso que você falou. É muito difícil, o mercado da fotografia mudou bastante, né? Os cachês. Eu lembro uma vez que eu fui contratado para fazer uma foto de uma capa de um disco de músicas de futebol, numa Copa do Mundo. E daí falaram assim, que a gente precisa de um jogo de um futebol da garotada, descalça, e a gente precisa dessa foto para hoje. E eu não tinha essa foto, né? Então eu fui para Santos. Eu aceitei o desafio, fui para Santos e voltei com a foto, né? Com algumas fotos, claro. E uma delas foi escolhida para ser a capa do disco, de grandes artistas. Um garoto saltando assim, chutando a bola. Mas eu fui até Santos e voltei no risco de vender essa foto ou não, né? Aí eles compraram essa foto de mim e com o dinheiro dessa foto eu comprei uma moto. Então era muito diferente, né? E depois todos viramos fotógrafos no digital e a garotada vai lá, faz milhões de fotos, pega uma que ficou melhor, tratamento, não sei o que, e realmente fica boa. Então mudou bastante. Então tem vários desafios e eu comecei a fazer outras coisas em paralelo também. Né? Eu comecei a falar de motores, que é uma paixão. Primeiro, eu sempre gostei muito de Kombis. Então eu tive Kombis que eu restaurei. Você casou, e me diverti, é verdade. Kombi. Cheguei de Kombi no casamento. E no quarto do seu filho. E o quarto do meu filho eu desenvolvi uma linha de produtos para uma loja de decoração, que eu assinei, de Kombi também. Então, mas não é uma Kombi, é linda. São lindas. As Kombis, um cuidado, assim, tudo, porque tem a estética, essa coisa que eu gosto muito, que vem da fotografia, que vem, né, de tudo, da música, de filmes e livros, quer dizer, toda a minha cultura, né, então as Kombis lindíssimas, e tive uma Kombi também que eu me diverti muito com os filhos, que eu tinha um Instagram chamado Fotografilhos, e daí a Kombi do Fotografilhos tinha televisão, mesinha de piquenique, ventilador, as janelas abriam para frente, então vinha o vento, assim, super legal. Então as Kombis, daí depois as motos é uma paixão da vida também, que chegou junto com a fotografia, nessa idade, 5, 6, eu em cima da moto do meu pai, na garagem, ele chegou, eu estava fazendo barulho do motor, me imaginando por estradas incríveis, porque eu vivo hoje, né? E ele vendeu a moto no dia seguinte, porque imagina o Ike vai gostar de moto, isso é muito perigoso, né? E vendeu a moto, como se adiantasse. Então eu fiz curso de pilotagem, aí eu fui o primeiro embaixador da Triumph no Brasil, depois eu fui piloto oficial da Harley Davidson. Então, é o que eu estava falando para vocês, com poucos seguidores, eu consegui chegar em lugares muito interessantes, porque são as relações que a gente vai criando na nossa vida. Eu não gosto de falar muito de mim, mas hoje é o dia de estar aqui com vocês para falar. Né? E às vezes a gente não está acostumado a se dar esse valor mesmo. E às vezes é muito interessante, a gente pega muito isso aqui. Muitas pessoas incríveis que não
sabem o tanto que elas já fizeram na vida, o tanto que elas já construíram. E às vezes a gente tá apresentando as pessoas, né? E a gente lê o mini currículo, a gente faz todo um briefing, Sim. né? Pra entender como que é um cuidado, né? O zelo de um convidado. E às vezes a gente lê, né? Aí a pessoa fala assim, gente... Eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Eu Né? sou tudo isso. É. Sim. Por isso que a gente gosta de falar sobre isso e de contar essas histórias, porque isso é inspirador. Sem dúvida. Inspira pessoas Claro que que estão sim. assistindo a falar, nossa, poxa, olha que legal essa história, eu vou me inspirar, eu consigo, eu vou, né? Então é muito bacana isso mesmo. Então eu vejo que eu não sou só fotógrafo, essa é a minha essência, a minha profissão, né? Quando você vai preencher uma ficha no hotel, profissão, tá lá, fotógrafo. Mas eu sou um articulador que eu conecto marcas e pessoas o tempo todo. Perfeito. O que vocês precisarem, podem me perguntar para mim, que eu vou ter algum caminho para vocês de coisa mais esquisita que vocês precisarem, porque eu vou colecionando contatos. Isso é muito importante. Como é que chama isso em Brasília? Lobista. Lobista. Né? Então, Pode ser, assim, pode ser. Não é errado, é uma coisa clara. E que hoje aí em dia, lobista você já leva para um lugar de Exato, política, né? De falcatrua, de trambique, né? Exato. Mas não, eu sou realmente eu tenho o telefone de umas pessoas muito engraçadas, sabe? Porque eu vou. Conta uma. Outro dia me pediram o contato do ator Oscar Magrini. Eu falei, caramba, eu fui lá, eu tinha. Eu sei quem é essa que tá rindo. Então, porque não é da geração não, dela. gente, peraí, calma. Eu tinha o contato dele. Falei, olha só. Mas eu imagino quem seja. Na minha vasta memória pequena e curta. Então é engraçado, sabe? Umas pessoas que passaram pela minha vida, que eu conheci em algum momento, mas tá tudo ali. Quando eu precisar, eu vou lá e acesso e funciona muito bem. Então, hoje em dia, eu sou empresário de algumas pessoas também. Tem uma feira gastronômica de pequenos produtores que eu sou o curador musical. Olha que interessante, né? Porque eu tenho aquela brincadeira de cantar no carro. Vocês já viram isso? Sim, você publica assim. Não, e as músicas do meu tempo eu canto todas. Então... Eu posso cantar algumas, que eu também sou. Eu não sou tão assim mais nova. Eu sou mais nova. Outra geração. Outra geração, mas eu conheço músicas antigas. Quase minha filha. Não, eu poderia ser sua filha, ser sua mãe. Mas a gente tá falando de Fábio Júnior, de Guilherme Arantes, mas eu escuto. Até a minha filha conhece. Mas porque, eu escuto, né? sim. Então é muito engraçado. Até porque eu acho que a qualidade musical, assim, pra mim é um pouco melhor. Eu gosto mais de ouvir essas pessoas, assim, artistas mais antigos, assim. Então eu conheço, provavelmente. E sabem por que eu faço isso, de cantar no carro? Por nada. Pra me divertir. E é um momento de descompressão para as pessoas se divertirem também. Sim. Então um manda pro outro e tal. E é isso, não tem utilidade, não tem uma coisa, é isso para chegar em tal lugar e nada. Eu me divirto. Incrível. Você sabe que com a curadoria foi bem introspectivo para mim. Porque além de cantar, você tem frases. São várias, você vai passando assim, e são muito profundas, né? Reflexões. Das coisas que, você é muito bom escrevendo. Por isso que foi fácil fazer, porque você escreve com muita propriedade, né? Então, assim, faz um storytelling muito interessante. Sim. E você já citou 2 vezes hoje de poucos seguidores, mas tem gente que tem muitos seguidores e não tem o quê? Aderência a esse engajamento. É nichado, entendeu? É um público que gosta daquilo que é vida real, né? Que a vida real é muito natural para mim, né? Mas eu vejo isso, essa interação é muito bacana. E, de novo, é muito interessante que a fotografia foi estar atrás de uma lente que fez você se conectar com as outras pessoas. A gente está falando muito de conexão, né? Porque o fotógrafo precisa extrair o melhor daquela cena, se ela tiver sem a sua participação. Mas se for um retrato, você tem que extrair o melhor da pessoa. É verdade. Né? Então você aprendeu a ler as pessoas. A gente se conheceu num olhar. Né? Eu vi que você viu. Sim. Se você lembrar. É verdade. E aquilo nos conectou. É verdade. Né? É isso mesmo. E como você vê hoje nessas conexões, no que você trabalha, nas pessoas que você agencia, né? Como que tem sido esse trabalho, esse momento seu de se reinventar? Porque, desculpa me prolongar, você citou uma coisa muito importante, que foi se adaptar ao meio. Você veio do analógico para o digital e você já entendeu que tem uma coisa chamada celular que faz fotos muito boas, elogiadas por você, um fotógrafo. Então eu acredito em você. Claro. E você entendeu que não dá para ficar chateadinho. Você se adaptou àquilo. Você tem até um trabalho que é com o celular. Para que eu aprenda a fazer boas fotos. Você me ensina a eu fotografar com um olhar parecido com o seu ou diferente. Ou desenvolver o meu olhar, né? Sem dúvida. Então, um workshop de fotografia com o celular. Porque está sempre com a gente. Né?
eu comecei a viajar e vi que não usava câmera e lente e armar ali e tal. Eu perdi a foto. Porque tá no nosso bolso, a qualidade melhorou muito. Eu faço ampliações grandes com foto com celular. Então eu resolvi fazer esse workshop e tá indo super bem. Que bom. Grupos de mulheres, eu percebi uma adesão grande, grupos de mulheres, porque as mulheres fotografam mais do que os homens em viagem. Vocês podem ver que vocês querem fotografar e os maridos estão lá, vamos, já deu aqui, né? Meio impaciente, assim. Claro que não todos, mas... E hotéis também. Os hotéis têm me contratado para eu fazer o workshop para os hóspedes que postam uma experiência melhor do hotel. Então fica, fica um olhar mais rico, né? Caramba, que olhar da estadia. Incrível. Do hotel de ver como um investimento positivo para melhorar, que retorne para eles esse olhar. E não só dos hóspedes, mas os funcionários também. Capacitar os funcionários para fazer boas fotos dos hóspedes também. Legal. Né? Então eu tô adorando fazer isso para grandes empresas também, como um momento de descompressão. Então você tá lá tendo palestra de marketing, de números, metas, objetivos, aí entra a fotografia para falar da composição, do olhar, esse momento de respiro, de tranquilidade, para a gente voltar pro analógico, para aquele cuidado, né? E as pessoas ficam desesperadas, que daí no final a gente sai para fotografar juntos, e eu falo, você tem direito de fazer 6 fotos. 6. Hoje que todo mundo faz milhares, né? Sim. Então é isso, para ter realmente cuidado, olhar, prestar atenção, de onde vem a luz, o que você quer passar com isso. E tô adorando os feedbacks. Né? Não, é incrível. Eu acho incrível, porque eu gosto muito de tirar fotos, né? Se for essa questão de viagem, assim, primeiro que eu gosto muito de viajar. Ela é de Libra, qual que é o seu signo? Sagitário. Igual o meu. Gente, mas Libra se dá super bem com Sagitariano. Eu faço dia 28 de novembro. 28 de novembro. De 75. Eu nasci em 76. Esse ano eu faço no final do ano. Vai fazer 50 também. Que legal. Esse é o meu ano de 50 anos, entendeu? Sim. Tem comemoração ano comemorativo. inteiro. Então tudo sou eu no centro. Eu fiz isso também, adorei esse me preparar para os 50. Não é? Uma delícia. Só que assim, tem diferenças, né? Homens ficam maravilhosos, né? Mulheres têm que recachetar tudo. Cheio de botox. Vocês estão super bem, imagina. Obrigada, mas fala. Não, essa questão da foto, né? E eu gosto, eu falo isso, acaba até que fica meio maçante, porque eu falo isso toda vez. Porque eu sou muito curiosa para muitos assuntos. E eu gosto muito, e eu gosto de ser. Eu sou boa de verdade, eu sou fisioterapeuta, isso eu sou incrível. Mas eu gosto de ser boa em tudo que eu faço, né? Então, às vezes, quando eu vou olhar alguma coisa, assim, de tirar foto, eu gosto de tirar, poxa, uma boa foto, fazer um bom registro, porque é aquilo. E olha só que engraçado, né? Essas semanas passadas eu fui viajar com a família do meu noivo, e aí a gente começou a ver fotos antigas, né? E aí eu peguei e falei assim, nossa, cara, a gente talvez não tenha mais isso, assim, porque era aqueles álbuns gigantes de fotos, né, e tal. Como que a gente pode resgatar isso, assim, sabe? Sim. Eu acho que o que a gente pode trazer para as pessoas de... Gente, vamos... Que eu acho que eu queria muito entrar nesse assunto de... que a gente tava conversando ali um pouquinho antes, né, da vivência disso aqui, de conversar, de sair um pouco, né, da tela. E apesar de a gente estar falando de você tirar uma foto com o celular, mas como que a gente pode trazer isso numa memória, num legado real, assim, para as pessoas, né? O que você pensa sobre isso que a gente poderia compartilhar com as pessoas? Vamos lá. Primeiro que eu acho que a gente deve fazer um workshop de fotografia com os convidados que já passaram por aqui. Que incrível! Muito bom. Vou adorar. Vai ser incrível. E outra coisa, porta-retrato. Faz quanto tempo que vocês não colocam uma foto num porta-retrato? Muito tempo. E sabe o que precisa para isso? Ampliar a foto e comprar um porta-retrato. É verdade. E as pessoas perderam esse costume. Total. E eu não. Eu faço quadro, eu faço porta-retrato, eu mando para os meus filhos. A gente chega de viagem, eu faço uma seleção e amplio essas fotos, porque a foto no papel é outra magia. Sim. É muito interessante. Não, é total outra magia. Então é uma coisa cultural que se perdeu, mas a gente pode resgatar. Nossa, e eu queria muito, eu falei pra ele nessa ocasião, eu falei, a gente precisa fazer isso. Porque olha que momento que a gente tá tendo aqui em família, vendo fotos antigas de você na barriga da sua mãe, dos seus pais. Por mais que sejam histórias que já são histórias, que são passadas, são rotinas que não existem mais, mas existe aquele carinho de tudo aquilo que foi vivido, sabe? O meu irmão tem 3 filhos, né? A gente tirou foto até o segundo. Depois vai. Existe, entendeu? Sabe o que é interessante? Que antigamente a gente fotografava muito menos,
né? Sim. Porque tinha que comprar o filme, mandar Sim, revelar sim, e tudo sim. mais. Mas a gente tinha muito mais fotos, Com certeza. né? Porque elas já viam no papel, no albinho. Eu adorava editar o albinho, as fotos verticais, horizontais. Sim. Ali, uma delícia, né? Então hoje a gente faz muito mais, mas fica tudo no telefone e acaba se perdendo com o tempo, vai ficando para trás. Acho que ficou banalizado, né? É uma coisa que hoje é tão... Assim, foto, qualquer coisa, tira foto. Mas a gente, às vezes, tá registrando momentos tão importantes, né? Que a gente não revela mais isso. Né? E eu falei, não, eu falei pro Tatá. Falei, vamos criar um álbum de coisas da nossa vida. É muito legal. Muito legal. Gente, pra mostrar para Hoje em dia tá tão mais fácil, né? Você manda pra um lugar, eu não sei onde você faz, você pode até Sim. nos inclusive falar. até Posso, me ensinar, posso porque eu não passar. sei. Olha só, eu não sei como que eu faço pra pegar uma foto do meu celular e, sei lá, transformar ela num porta-retrato. Ou mandar imprimir uma série de fotos. Claro, eu tenho contato, eu passo pra vocês. Ótimo, olha só. Aí, meus contatos guardados. Sempre, né? Conheço alguém que conhece alguém. Conhece alguém. Isso Então, é muito bom, os contatos que você tem. A gente estava conversando de um evento que eu fiquei acompanhando você o dia inteiro, porque eu não estava lá, né? Já sei que qual foi é. o MotoGP, né? Que delícia. A gente foi conhecer Maranello. Né? Então sim. a gente foi com meu marido, que ele gosta bastante. O sonho da gente pode ir para Argentina, mas agora tem no Brasil. E você estava lá, mas eu quero que você conta como que você estava lá. Você não estava lá. Então conta o que você representa da marca e todo o convite. Vamos lá. Então, moto é essa paixão da vida inteira, né? E uma vez em 2017 eu recebi um convite para ter uma conversa com o pessoal da Tissot. Tissot, que são os relógios suíços maravilhosos. Né? Foca aí, que oração. E daí a gente fez um almoço no Shopping Iguatemi, eu me lembro, no Almanara do Shopping Iguatemi, com 3 pessoas da Tissot, e eu cheguei lá, me apresentei, na época eu tinha 13 mil seguidores no Instagram, e aí eu comecei ali, né, então gente, eu tenho poucos seguidores, mas são todos orgânicos. Eles falaram assim para mim, que você já passou por uma máquina na Suíça, se você tivesse um seguidor comprado, a gente nem estaria aqui com você. Com certeza. Né? Então você é a persona que boa para nossa marca e a gente acredita que com você a gente pode construir uma história muito interessante. Então já se passaram 10 anos. Olha só. É uma maravilha. Então eu fui para Goiânia, né, no MotoGP, cobri pela Tissot, que é uau, é incrível, acesso a todos os lugares ali, né? Porque a Tissot é cronometrista oficial do MotoGP. Então, ela tá em tudo, né? Então, é um orgulho enorme ali estar representando a marca no universo que eu amo das motos. Então a minha relação com eles é, se eu ganhar hoje na Mega Sena, eu vou usar Tissot pelo resto da vida. Entendeu? Não, é assim, é lealdade. Eu tenho isso com as marcas. Por isso que eu tô há tanto tempo com algumas delas. Né, com a Tissot há 10 anos, com a Thule, sabe aquela marca Thule de rack de bike, de mochila e tal? 17 anos. Nossa, sabe quais foram os primeiros produtos que eles me mandaram? Não. Carrinho de bebê pra Nina. Poxa, que legal. Olha que legal. Hoje que é tudo tão efêmero, você sim. ter relações, porque é bom para as duas partes. Sim. Estou extremamente leal e cuidadoso com as marcas. Então isso é muito legal. Né? Para mim, esse movimento é o que vai prevalecer daqui para frente. É essa relação real e verdadeira com as pessoas, com as marcas que sejam, ou com seus seguidores, que assim, essa questão da quantidade, é muito bom você falar sobre isso e a gente falar para o nosso público que, gente, números às vezes não significam nada. Muitas vezes significam. Claro. Mas a maioria das vezes não significa. É verdade. E as pessoas às vezes se prendem muito a isso por achar que não tem essa... Eu mesma, vou falar por mim, assim. E, nossa, se você acha que você tem poucos, então, meu Deus do céu, né? Acabei de criar o meu Instagram. Mas, assim, eu acho que essa relação que eu gosto de criar com as pessoas é uma coisa que eu acho que eu nunca gostaria de perder, sabe? E pra mim isso daqui pra frente vai se perdurar muito, assim, essa relação com as marcas, essa relação com as pessoas, porque a gente em algum momento se perdeu na internet. É verdade. Em algum momento a gente se perdeu. E a gente vê pessoas super conhecidas, com milhares de seguidores, cada hora falando de uma marca, quer dizer, não cria essa conexão, entendeu? De associar a pessoa com a marca. Então isso é um cuidado muito grande que eu tenho e não tenho pressa de crescer. Eu prefiro que seja orgânico e gradativo e lento,
porque é verdadeiro. Com certeza. Né? E é isso que eles devem enxergar, né? Porque ser embaixador de uma marca, Sim. você representa a marca. Claro. Né? Então, os valores, o que ela quer passar para o público e o público que ela quer atingir. Então, Sem eles dúvida. veem uma semelhança com isso. Claro. Mas eu querendo já pegar o gancho do que provoca nas pessoas na internet, a gente estava conversando aqui nos bastidores algo que é grave, que é importante, que é exatamente como nós estamos consumindo a internet, né? E qual a relação. E você contou sobre o seu Instagram, de uma coisa que acontece. Eu fiquei, assim, basbacada, mas vale a pena sempre olhar, porque, assim, eu achei que acontecesse com o Brad Pitt, né? Nenhum demérito sobre o Brad Pitt, ou você não é isso, mas, assim, você fala assim, você é uma pessoa que pra mim tá próxima, né? Quando você olha alguém longe, você fala, meu, que absurdo. Olhando pra você, é muito mais fácil imaginar que isso aconteceria, mas mesmo assim pra mim é muito difícil. E tudo que você fez em torno do que aconteceu com você. Então, explica, que eu acho que eu achei muito cuidadoso da sua parte, falar pra 2 mulheres sobre isso. Sim. E o cuidadoso que você fez com as outras mulheres. A gente precisa um pouquinho entender que nós estamos num salto de geração, né? Nós 2 éramos analógicos, Jaqueline menos, mas a gente teve que fazer esse salto. Então, a nossa geração deve ter vivido tudo isso. Mas a geração da minha mãe, das minhas tias, elas não conseguem fazer isso de uma maneira não traumática. E elas acreditam muito mais do que está sendo exposto ali, né? Elas duvidam menos, né? Então, são alvos mais fáceis, né? De golpes. Estava contando para elas que usam as minhas fotos dos meus filhos para dar golpe em mulheres mais velhas. Então, como eu estou sempre com carrão, motão dos testes que eu faço, parece que é um bom vivan milionário que está ali, entendeu? E elas são extremamente carentes, são mais velhas, daí chega, né, fazendo elogios e tudo mais. E uma vez eu estava num hotel aqui no interior de São Paulo e recebi um jornalista do Globo, entrou em contato comigo, Ike, usaram suas fotos na Austrália para um golpe e tiraram $200 mil de uma senhora com as suas fotos. Você quer um espaço para se defender sobre isso? E eu quis, né? Eu falei que é um golpe muito difícil, porque são crimes virtuais, então é muito difícil de pegar, mas faz mais ou menos 8 anos que todos os dias eu tenho que denunciar e bloquear perfis com as minhas fotos, e é isso, eu perco tempo da minha vida real para proteger pessoas não caírem nesse golpe, né? Então é isso, mas no meio de tudo isso tem histórias bonitas também, né? Tem uma senhora que mora em Pedra Azul, no Espírito Santo, que descobriu que estava nesse golpe, me descobriu de verdade, e daí numa viagem que eu tive lá por perto, eu fui até a casa dela, e ela fez um almoço delicioso para mim, com os filhos, com a nora, com todo mundo, né? A gente acabou se divertindo com essa história. Coitada, é claro que ela sofreu quando ela viu que não era real, e a gente está criando um projeto juntos, super bonito, que ela quer homenagear pessoas ali da região, contratou meu workshop de fotografia para algumas empresas, quer dizer, ela virou a minha agente no Espírito Santo, entendeu? E ela é uma graça, a gente troca muito, conversa, extremamente carinhosa, religiosa, e ficamos amigos. Então a gente tem uma troca bonita, saudável, mas é uma loucura isso, é uma coisa que a gente não controla e tá aí. Então é legal a gente falar sobre isso aqui também, que fica um alerta aí para terem cuidado. Em qualquer mídia social que vocês entrarem, eu tô lá, mas eu não tô. Sim. Eu só tô no Instagram, no Facebook, então tem nomes falsos. Daí o tempo todo eu recebo amigas. Ih, que você criou uma nova conta. Não, é fake, pode denunciar e bloquear. Um perigo. Mas fica aqui o nosso alerta. Com certeza. Que isso existe e é triste. Vamos já aproveitar para falar qual que é a sua rede oficial, para o pessoal saber, para todo claro. mundo saber quando é você mesmo que tá ali. Se quiser falar, a gente fala depois no final de novo, Tá mas bom. eu acho importante nesse momento a gente Legal já falar demais. sobre isso. O que eu mais uso é o Instagram, que é @ikelevi, IKELEVY. Esse é o meu verificado, tá lá. Isso. E tem o meu clube de experiências sensoriais também, que é incrível, de moto. E agora eu abri para carros também, porque tem muitas mulheres querendo participar, que não andam de moto, não gostam de andar na garupa. E daí eu tirei um pouco essa coisa da moto para ficar, não importa como você vá, é importante que você viva a experiência, que é o Let's de vamos, né? Let's Ikelevi, que eu coloquei meu nome também para ter o registro. Ter a relação e tudo mais, né? E é tão legal isso. Conta mais. Então vamos lá. Começou com moto, né?
E daí os amigos encontravam comigo sempre para homens e mulheres. Porque eu não gosto dessas coisas de separar muito, né? Eu gosto de unir. Então para homens e mulheres, a Nina, minha filha, já foi em vários comigo. Então as pessoas me encontram sem saber para onde vão. Frio na barriga. Você Gente, sabe. Eu sei. E que você sabe, eu né? sei, Pelo eu menos sei. você sabe, né? Começou eu e um sócio, o Fábio Maca, meu amigão, incrível. E a gente tem um produtor maravilhoso também. E daí, depois, eu toquei isso sozinho, então chama Let's, o Let's que Levi. Então, só para dar um exemplo para vocês, uma vez a gente saiu de uma loja nos Jardins, 20 motos. Eu não passo de 20, porque existe uma coisa da logística disso, que se vai muita moto, uma parte passa no farol, a outra fica, daí sim, aí verdade. desgarra, entendeu? E 20 fica charmoso, fica uma coisa que eu consigo dar atenção para todo mundo. E a gente saiu à noite dos Jardins. E todo mundo fica aí, que conta só um pouquinho, não conta. E a gente chegou em Interlagos, no autódromo de Interlagos, abriram os portões, a gente entrou com as nossas motos na pista, à noite, Nossa. andamos no autódromo Nossa, e tinha uma festa esperando no S do Senna. meu Deus. Então são coisas assim, os amigos tirando o capacete, chorando, emocionados. Ayrton Senna, tudo que a gente viu de Fórmula 1, e eu tô aqui, que privilégio, com a minha moto, né? O outro foi um nascer do sol na praia, no Guarujá. Então a gente se encontrou às 3h30 da manhã num posto, e se abraçando que nem os garotos. A gente chegou lá o dia amanhecendo, cada um pegou um pouquinho de areia e fez um pedido, e colocou num pote, uma roda. Homens, mulheres. E previamente eu tinha pedido uma palavra para cada um. A minha palavra foi saúde mental. Então a gente produziu um cartãozinho, tipo um cartão de crédito mesmo, super bonito, com a arte, para aquilo ficar na nossa carteira e a gente ter durante o ano para atrair o que a gente pediu. Então cada um fez um pedido, foi muito bonito. E daí a gente tomou um café da manhã delicioso no hotel ali, voltou para São Paulo, para um lugar de um amigo nosso, um lugar lindo, tinha uma pessoa tocando violão. É uma experiência, as surpresas acontecem no caminho, né? E daí o nosso produtor pegou toda aquela areia do pote grande, que cada um fez um pedido, separou em vidrinhos menores, colocou uma rolha, colocou cera, ao cuidado, né? E daí cada um intuitivamente foi lá e pegou o seu, e tinha uma palavra escrita do lado de fora, e eu falei para eles, esse é o seu ingresso para o nascer do sol do ano que vem, onde a gente vai devolver essa areia para o lugar dela. Então sempre uma consciência sobre a vida, né? Um olhar filosófico, mas muito bonito, muito dinâmico. Aí, mais um rapidinho, a gente tomou um café da manhã bem cedinho no estúdio de um grande fotógrafo, que é o Gustavo Arraes, que fez um fundo lindo no estúdio dele, meio Paris-Dakar, estonado, assim, a Nina estava comigo, eu estava com uma Harley linda. Então fez um fotão de cada um que entrou no estúdio com a moto e saiu, né? Fomos almoçar no Origem 75, que é um restaurante de Vinhedo, Valinhos, por ali, um passeio. Voltamos para São Paulo, para um clube secreto. Aí o tema desse passeio era quem te inspira. E vieram histórias inspiradoras, tudo muito dinâmico ali, sem ser cansativo. Vendamos os amigos com venda mesmo, que eu levei eles para uma outra sala, que tinha uma banda de jazz tocando ao vivo, e eu falei para eles, quem te inspira está mais perto do que você imagina. Pode tirar as vendas. Quando tiraram as vendas, estavam de frente com uma exposição fotográfica, fotos grandes, padrão, galeria, das fotos que a gente fez de manhã. Nossa. Um inspirando ao outro. Coisas assim. Incrível. Eu tô Super passada. especial. Super Eu especial. fico sem palavras dessas Eu não tenho coisas. moto. Não, mas carro Ainda bem que pode. Pode. Nossa, eu pode. tô passada. Porque o mundo precisa disso. Então você vai dessa complexidade logística de ampliar as fotos enquanto a gente está andando para uma coisa muito simples. Uma moda de viola que eu fiz com comidinhas da fazenda que levam a gente para ancestralidade, para música caipira, regional, emocionante, né? E que emocionou tanto quanto esses Interlagos e voamos de balão. No balão a gente jogou um aviãozinho com o que a gente queria ver florescer, criar raízes. Lá de cima do balão. 2 balões de 10 pessoas em cada um. Então a gente jogou esse aviãozinho. E nesse papel tinham sementes para quando eu tocar no solo florescer mesmo. Uau, sabe? Bem legal.
Como que a pessoa Não. consegue participar disso? Não, eu Então. tô pensando como a pessoa... Não, você vai falar como é que faz isso? Sim. Mas assim, é muita criatividade. E olha que eu acho que eu sou criativa. Mas, É. meu Deus, Mas faz que muito fit, faz incrível. muito fit com o que a gente quer proporcionar pras pessoas, né? Nas Sim. coisas que a gente faz, nos eventos, que é realmente se importar com cada um que tá ali, Claro. trazer uma experiência diferente, Ah, né? Porque ah. todo mundo faz tanta Porque no mesma final coisa. é sobre como você se sentiu. É. Né? Total. Então, assim, você pode fazer o que for, mas no Uhum. final é sobre como você se sentiu em estar com aquela experiência. Então, Sim. assim, aqui, por exemplo, a gente é muito especial. E a gente sempre quer que a pessoa saia daqui muito melhor que ela entrou, que ela Aham. chegou, que ela viveu, porque, assim, a Cíntia falou, vai eternizar este momento. Aham. E nós tivemos um convidado que não está mais entre nós. Olha só. Né? E que foi uma pessoa muito importante para a área, que tem pequenas entrevistas, assim, Uhum. no Repórter, alguma coisa assim. E ele está aqui mais de uma hora, a esposa dele falou um dia, nossa, isso aqui vai ficar para sempre. Claro. Ele faleceu de repente e tal. E Então, foi assim, um pouco tempo depois. foi um mês depois. Olha da só. participação dele. Caramba. Um mês e meio, no Então máximo, ficou o né? maior registro dele falando, a Sim. imagem dele Sim. viva, né? E com os pensamentos. e tal. Sim. Olha que importante Sim. isso. A mesma coisa a foto, né? É, Que nem é. eu amo muito foto, muito mesmo. Aham. Eu acredito que é eternizar um momento e aquilo nunca vai morrer. Porque toda vez que você olhar, você sente. Sente, você... Eu acho que você escreveu isso. ela te remete ao cheiro, O às cheiro. cores, tudo, né? Mas você falando sobre isso, eu me lembrei que uma vez meu pai foi convidado para dar uma entrevista de pessoas que ficaram entre a vida e a morte, porque ele chegou a se curar. Aí teve o meu irmão. E depois teve uma metástase que não teve jeito, entendeu? Então aquela fita de vídeo cassete que a gente tinha da entrevista do meu pai, única, né? Nossa. Naquela época, tem um valor enorme. Com certeza. Aí minha avó gravou Xuxa em cima. Um programa da Xuxa. Desculpa. Meu Deus do céu. Vó, a avó, coitada da avó. Não foi nem pra ela. Vó que ela sendo gravou. voz, né? Apertou um Sempre. botão errado lá, o REC. O REC O REC. em cima. Então, a entrevista do meu pai Diante de falando. tantas networks, você não conseguiu Não, recuperar. não, imagina. Meu Então Deus. ficam as boas memórias. Sim, Mas fala com como é que certeza. faz pra participar. Como que participa do, Então, do Let's? eu me comunico com todo mundo através do Instagram mesmo. Então, tanto do meu, o Ike Levi, quanto do Let's Ike Levi, só me mandar uma mensagem que eu aviso quando é o próximo. Muito Tem bom. mais ou menos uma data do próximo? Agora eu tenho feito de 2 em 2 meses Uhum. e para 20 pessoas. Então, quando eu falo Segundo. de um dia para o outro, Já enche, sold né? out. Porque... Então você faz 6 vezes, não? É muita coisa, Bastante né? coisa. Mas eu fazia todos os meses, durante 1 ano e meio. Uhum. Nossa, porque a logística é desafiadora. E é desafiador. muito detalhista, Muito, né? muito. Então, acredito que demande um tempo de planejamento, Sim, de claro. estrutura de roteirização e tudo mais, né? Pra que dê tudo certo, né? Porque Claro. se você tá ali numa experiência, poxa, você não quer que nada dê errado, lógico, né? Então, lógico. acho que... Mas assim, de verdade, eu achei incrível. É muito legal. Então você entra em contato, que aí você entra em contato com a gente. Sim. Que você fala que tem interesse. Fala que tem interesse, eu já mando ali. A mesma coisa, o Workshop. workshop? Workshop também. Eu sou contratado por empresas, né? Por empresas, hotéis, grupos. Uhum. Mas eu também estou com vontade de começar a fazer e chamar as pessoas, né? Cobrar um ticket ali super Uhum. pé no chão, viável, Uhum. para todo mundo, para promover esses encontros. Porque vira um grupo de network super legal também, né? Sim, Uhum. com certeza. E as coisas acontecem naturalmente, porque reunindo pessoas interessantes. Com certeza. Eu queria entrar, antes de eu entrar nesse assunto que eu queria entrar, justamente a network, eu acho super importante a gente falar sobre isso, mas eu queria muito que a gente falasse sobre os seus apelidos, o seu apelido. Já que a gente tá falando do seu Instagram e tudo mais, vamos falar pro pessoal da onde surgiu o Ike. Vamos falar, porque eu sou Paulo Henrique Levi, e muito pequena, minha irmã, Andréia, não conseguia falar Paulo Henrique, então fala Paulo Ike, né? E ficou Ike. E daí eu pensei, quando eu comecei a fotografar profissionalmente, primeiro que era o meu apelido já, então eu me sentia bem as pessoas me chamando de Ike, porque o carinho ali da família, dos amigos, né? Aí quando eu fiz meu primeiro cartão de visita como fotógrafo, eu assumi o Ike Levi, porque se você pensar na fotografia, o crédito da fotos Ike Levi, fixa muito mais do que o Paulo Henrique, que tem um monte. Sim. Então virou minha grife. Não, e é muito único. Eu acho muito legal coisas assim que são realmente pensadas e estruturadas. E, na verdade, não é que você pensou num apelido. Poxa, é uma coisa que foi da sua vida, sua irmã, e tem uma história. Eu acho isso muito bacana, porque assim como o seu crescimento é orgânico, eu acho que tudo que é orgânico, tudo que é
né? É muito mais real. É interessante a gente observar o que se apresenta, né, o que chega pra gente e se apropriar disso. Mas Com tem coisas certeza. engraçadas no meio do caminho também. Primeiro que já emitiram passagem aí que Levi eu não embarquei, Putz. né? E que todo mundo tem dúvida se é Ike, né? Mas eu confirmei, né? Você viu que eu confirmei com você. Pois porque, mas né? você vê que gerou uma dúvida. Sim, né? gerou uma dúvida. E tem as portarias dos prédios também, que eu chego aí, que o senhor Mickey, whisky? Mickey é ótimo. Não, nós estávamos aqui com o Denis, que é sócio da Giovana, do evento que nós estávamos. Sim. Então ele acabou de sair, Acabaram de a sair esposa daqui. dele É participou. Legal, legal. E ele chama Gustavo. Olha ele só. não chama Denis. Caramba. E aí tem toda uma história, mas assim, é um nome. Sim. Onde você for ver, ele se apresenta como Denis. O dia que Aham. eu tive um trabalho com ele, que eu fiz um contrato, na hora que eu fiquei, Gustavo. É. Sou eu, mas por que Denis? Ah, é uma história longa. Enfim. Engraçado, né? E aquilo que ele se reconhece, né? É uma persona. É uma Sim. persona. Então a gente tava falando do seu óculos, tava falando da lente, que é uma coisa que deixa você personificada, né? Então, Sim. Mas você ia fazer outra pergunta. Não, eu ia falar sobre networking. Isso. E, eu queria muito falar de como a gente se conheceu. Claro que sim, gente, claro que porque sim. foi muito legal, tá? Eu falei pra Foi vocês muito- que aqui é um jogo da verdade, não- que eu topo Pois tudo. é. Não, gente, foi... E assim, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma. É que é eu quero sobre que fique você. muito claro que é sobre mim. Oba, que Mas é bom que porque chegamos nisso. É o que me torna eu, gente, Claro, entendeu? Eu não vou Claro. ficar... Mas assim, a gente tava nesse evento no Elas. Nossos fãs sabem que a gente tava nesse evento, né? Enorme, lindo, Enorme, né? lindo, inclusive. É. Incrível. Incrível. Falamos aqui com a Cíntia desse evento. Foi um evento que, talvez você não saiba, mas assim, mudou muito, né, a nossa mentalidade. Que bom. Porque a gente tava muito afastada da feminilidade, eu acho que do nosso eu feminino, né? Porque a gente é da saúde, o nosso ambiente é muito masculino. Olha só. Apesar de Então, muitas mulheres trabalharem, sim. as lideranças sempre são homens. E nós somos Sempre. líderes. E nós na somos liderança. líderes, né? Então, Então, às vezes a gente tá em lugares que só tá gente, né? De mulher e tal. Então, a gente se pegou numa condição de admirando só homens ou de falando só com homens e muito aquela coisa perdendo um pouco essa questão do feminino. E às vezes pra gente até ficou uma coisa meio assim, sabe? Aham. E esse evento foi muito importante porque a gente conheceu mulheres incríveis, extraordinárias. Sim. E trouxe pra gente muito o que o feminino é poderoso. A gente não precisa perder isso. Claro. Ou se distanciar disso Aham. pra ter força e ter poder e tudo mais. Então foi um evento muito incrível, né? E foi um evento que a gente se conheceu, pra quem não sabe. E eu vou falar a história de como a gente se conheceu, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Porque as pessoas às vezes acham que o networking, Aham. ele é uma coisa assim, super... Formal, construído, né? Vamos desconstruir isso? Não, Vamos. gente, agora é a hora de cair esse tabu. Estávamos nós duas, Bate e Robin aqui. Eu não sei o que é o Batman, o que é o Robin. Mas assim, estávamos no Elas. eu quero ser o Batman! Eu posso ser o Robin, não tem problema. Estávamos aqui, ó. É que você não sabe a história, né? Do quê? Do Batman e do Robin? Da DC. Não. Então, Eu é por isso que eu quero ser o não sei, Batman. eu não Mas sei. depois te conto. Enfim, mas a gente pode ser o Pink e o Cérebro, não tem problema. Ai, eu posso quero ser ser o o Pink. Pink. Vou deixar elas nessa discussão. Ai, Não, esquece mas da assim, convidada, não, desculpa. né? Mas A gente assim, sabe um pouquinho do personagem. a gente tava lá e aí assim, Trabalhando, zanzando. conversando com as pessoas. E eu tava me sentindo suada, né? A gente tava falando disso, eu não gosto de me sentir pedida, né? E aí a gente tava entrando no corredor, era um bastidor, né, que você tava. Ele tava no corredor, assim, a gente tava entrando no... E eu nem tinha visto você, que viu tanto que você falou, que vocês se entenderam pelo olhar, né? E eu falei assim, meu Deus, será que eu tô fedendo? Não, Eu fiz você não desse fez jeito. assim, você fez assim. Não, foi bem mais despolido, né? E eu cheirei assim, meu sovaco. E aí, eu falei assim, acho que eu tô fedendo, né? Não sei, será que eu tô fedendo? E, obviamente, estava aí Com o olhar com atento. o olhar ali. atento dele, de artista, de fotógrafo. Ele na hora, ele percebeu aquela situação. E assim, a Vivi, vocês se conectaram, né? E foi assim, gente. E a gente começou a rir E a gente muito, começou a né? rir. E a eu se cruzava lá. Eu falei, e o sovaquinho, como é que tá? Falei, não, tá em dia, tá tudo certo. Foi. Aqui, né? E é só pra, assim, para as pessoas entenderem que pessoas são pessoas. É muito legal isso, E né? é isso que Quando traz... desconstrói essa Exato. máscara de pose, sabe? Com E vida real. certeza. Eu adoro isso, essas coisas da vida real. E eu tava com a Bel, tava acompanhando a Bel também, Uhum. que é uma pessoa, assim, extremamente importante na minha vida,
que me mostrou esse lado da espiritualidade, das conexões com as medicinas da floresta, e mudou minha vida, assim. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor por causa da Bel. Que bom. A gente também é fisioterapeuta respiratória, a gente aprendeu, ficou lá e Respirou com a Bel. Ela comandou 2.500 mulheres. Sim. várias vezes. E numa tranquilidade. Sim. Lindo, e sempre lindo. tranquila. Lindo o trabalho. Ela Sempre é um tranquila. absurdo. A Bel ela é incrível, eu falo isso pra ela e falo publicamente. Porque... Com o sovaco lindo. Com o sovaco lindo. E não, o blend Os do nossos sovaquinho dela sovacos se é uma conectaram. loucura. Né? O meu não tão bom quanto o dela, provavelmente. Mas assim, eu acho que é importante a gente trazer isso, porque a gente tá falando muito disso, né? De realidade, de pessoas reais, Sim. de pessoas que se conectam. E, na verdade, eu acho que verdadeiramente é isso que, com certeza, vai perdurar esse contato que você já tem salvo, que a gente tem salvo, porque a gente se conectou. Sim. Não foi com o CNPJ. não com foi, interesse nenhum, não né? foi naturalmente um contato e uma relação que se formou ali. Através do sovaco. Através do sovaco, gente. Olha que maravilhoso. Mas você é muito aberto a isso. Teve uma outra coisa que você fez que eu achei, não sei se foi intencional, mas foi muito... Você levou uma câmera. Levei uma câmera. Você viu a câmera que ele levou? Eu vi. É um chaveirinho. Muita gente amou virou aquilo. muito legal Mas aquilo, fala né? se foi Muito intencional ou legal. não foi, que tenho interesse em saber. De verdade. Eu tinha acabado de ganhar essa câmera de um grande amigo, do Maurício, que voltou dos Estados Unidos, trouxe uma pra ele e trouxe uma pra mim. Falei, que não tinha como não comprar pra você, porque, pô, um gadgetzinho, né? A câmera tá comigo aqui até, inclusive. E é o máximo, porque é uma releitura de uma câmera analógica dos anos 80, e ela fotografa e filma, mas é muito pequena, é um chaveirinho mesmo, com as cores da Kodak, super retrô, né? Então eu estreiei ela nesse evento. E daí todo mundo ficou querendo saber se ela realmente fotografa. Sim. E é super legal. Então além do celular, eu estreiei essa camerinha nova. Você gostou? Gostei. Não tem uma super qualidade, mas essa que é a graça Mas esse é dela. legal. Essa coisa meio sujinha, assim, meio os grãos do analógico Sim. que ela reproduz. Então, mas olha só, se eu salvo engano, quem eu vi replicando isso daí, talvez na verdade te filmando, Aham. eu odeio isso porque eu sou péssima. Você é muito bom de nome e sobrenome, mas foi a mulher do Shark Tank. Ah, é verdade. Foi Carol Pfeiffer. Carol. Isso. É. E ela gravou o Wiki e ela publicou. Então, assim, tem uma visibilidade. Por isso que eu falei de intencionalidade, né? Dessa situação, assim, porque a gente tá no meio. Você Claro. tava no meio de pessoas, assim, muito importantes. Sim. Você é uma delas, né? Obrigado. E isso- Somos todos, né? Mas vocês são mais. Vocês são né? mais. Não tem essa. Não, a gente tava maravilhada, né? Com os Sim. contatos, com as Claro, pessoas, mas em especial com carinho. Você foi muito carinhoso com a gente, Sim. né? Você e Bel foram muito atenciosos, muito Desde carinhosos. o primeiro Claro. momento. Porque a gente tava lá, a gente não ia participar, a gente não tava... tava lá nos A gente bastidores, tava no conhecendo, conversando com as staff, pessoas. né? Aham. Mas assim, a gente queria ouvir as pessoas e falar assim, nossa, o que elas têm pra ouvir? Né? Teve pessoas que foram muito queridas com a gente. Muito. A própria Bianca, né? Nossa amiga, A nossa Boca amiga Rosa. Boca Rosa. Ela nem sabe, mas um dia ela será. E foi uma delícia conversar com ela. É. A Mônica Salgado conversou com a gente. Total. Foi uma querida. A Kira foi o máximo, né? Mas para mim o assunto principal da minha vida são os meus filhos, Uhum. né? E sofro um preconceito também, porque eu fui casado muitos anos com uma pessoa negra. Uhum. Então, uma vez eu estava numa padaria em Higienópolis com a minha mãe e o Tony, meu filho pequenininho, chorou. E eu peguei meu filho no colo para acalmá-lo e fui dar uma volta com ele. Minha mãe ficou na mesa ali na padaria e ouviu duas senhoras da mesa ao lado falando assim, eu acho que ele é gay e ele adotou o pretinho Meu Deus! e a mãe ajuda a cuidar. Olha quanto preconceito na numa padoca. mesa. É. A né? troco de nada. Porque uma camisa florida, estilosa, né? Que eu seguro a onda, porque qual o problema, Uhum. né? E se eu fosse gay, qual o problema também? Exatamente. Mas olha isso, ele é gay, ele adotou o pretinho e a mãe ajuda. Quanto Nossa. preconceito, é uma coisa horrorosa. É horroroso. Né? E a gente até fala disso, né? Em outras vezes a gente fala muito. Muitas vezes a gente tá falando dessa questão, a gente tá meio que se perdendo um pouco, né? Quantos anos isso faz atrás? Sim. A humanidade, ela tá perdida já há muito tempo. Então, assim, a gente precisa cada vez mais se conectar com essa verdade, com essas Claro. pessoas. E seja com encontros de Sim. homens, de mulheres, de homens e mulheres, do que for, de pessoas, para que a gente possa realmente
falar sobre o bem, sobre a verdade, sobre Ah. inspirações e sobre E combater essas loucuras, combater né? essas loucuras. Porque eu sou antirracista, não é que só que eu não sou racista, né? Uhum. Isso é uma loucura, separar por cor de pele, Uhum. né? Uhum. Então meu casamento foi lindo, um casamento ecumênico. Eu sou judeu, casei com uma negra, né? Onde o amor falou mais alto. Com certeza. É isso. É isso que tem que imperar, né? É, É só isso que importa. né? Você tocou num ponto, olha aí, me passou que você é judeu. Pois é. Me Né? passou. Eu nasci numa família judaica, minha mãe se converteu para casar com meu pai, Uhum. e fiz meu bar mitzvah aos 13 anos, que é a maioridade, né, Uhum. no judaísmo. Estudei em escola judaica e depois perdi um pouco essa conexão com a morte do meu pai, mas as músicas em hebraico me emocionam. Uhum. Quer dizer, tem uma coisa das minhas raízes aí que me pertence, Uhum. né? Então é muito bonito isso. Legal. A minha família, nós não somos judeus, mas minha família veio da Espanha Aham, fugindo sim, desse antissemitismo claro. que está muito forte agora. É verdade. Né? A gente está vivendo um mundo onde no Rio de Janeiro existia uma placa, tirada foto de novo, a gente nunca sabe o que é verdade, mas aqui está proibido americanos, né, citizens, né, está escrito em inglês, Aham, e israelenses. que loucura. Né? Eu não estou falando de judeu especificamente, Sim. né? Mas a grande maioria em Israel são judeus. Claro. A gente tem muçulmanos também, mas enfim, entendeu? Então, assim, a gente viveu isso no Rio de Janeiro. Poxa, que preconceito do próprio carioca, de ser folgado, de não querer trabalhar. Então ele já sabe o que é ser preconceituoso, né, com ele mesmo. Tem uma grande população preta lá e que sabe de racismo. Aí você vê uma placa no Rio de Janeiro falando que não pode ser americano. Não, o que existe dessas coisas Você pelo entendeu? mundo inteiro, né? É muito triste isso. Isso é o que tá falado. É, Fora o que tá exatamente. vedado. Fora essa senhorinha, né, que tá falando numa mesa, sem Sim. medo de ser ouvida. É. Você percebe? É tão natural, é tão tranquilo que ela não tem medo de ser ouvida, não tem vergonha de ser ouvida. Sim, e aí assim, você falar, eu acho muito importante também essa sua fala do eu não sou só, não é que eu não sou racista, eu combato. Claro. Esse tipo de coisa tem que ser combatida. É. Então, eu sou dessa seguinte opinião, eu não fico calada Aham. mediante piada. Isso que você falou, o VH não faz piada, eu não tolero. Eu não acho que a gente tenha que, eu não vou me meter. Não, eu acho que a gente tem que cada vez mais combater. No mínimo se levantar e ir embora. E no mínimo falar assim, olha, eu chamo a polícia se eu vejo um negócio desse. Pois é. Porque assim, eu acho que isso tem que acabar. É uma loucura. E Não tá é muito possível, longe disso, né? O que não é é. triste. Mas É se cada um fizer a triste. sua parte, né? Exatamente, é muito triste, é muito triste. Aí voltando a falar questões da minha idade, o que mais me dá prazer hoje é não ir em compromisso, assim. Tipo, me chamaram pra uma festa. Não, prazer de não ir. Não ir pra mim é lindo, entendeu? Uhum. Ficar em casa, passear de moto, fazer as coisas que eu gosto. Seus filhos. Estar com meus filhos, com as pessoas, né, que me fazem bem, que me nutrem. Uhum. Porque eu tenho amigos que ficaram numa coisa muito retrógrada, machista, babaca, entendeu? Uhum. E eu acabei me afastando, então não ir é uma delícia. É maravilhoso. Tem que escolher bem onde ir, para ir com vontade, onde tem boas trocas e ambientes saudáveis. E a energia, né? É total. Até energia. lugares que estão falando de coisas que a gente não corrobora, não dá pra gente ficar nesses lugares, né? Porque daí Não dá, a gente tá tem sendo que- conivente com isso Exato. e alimentando a maluquice. Então. Exato, Sim. exatamente. A gente pesou o clima, né? Que é Do muito nada, horrível, né? É muito Não, difícil mas falar assim, sobre mas- isso. mas Mas é são importante. questões É importante. importantes, É importante. claro. As coisas, a gente tá falando aqui, a gente tá aqui sem, e eu acho que a vida é falar sobre isso também. A gente Sim. também tem que falar das coisas difíceis. Claro que sim. Eu vou voltar para uma coisa que eu quero saber, né? Tá. Eu quero saber que com a sua análise, você circula em vários mundos, Aham. né? Como você mesmo disse, você Sim. está no JK, depois você está dentro de um presídio. E você, de novo, vou falar sobre esse retorno das motos aqui para o Brasil, para Goiás. O que você achou do movimento, do negócio mesmo, né? Você achou que foi bom? Você achou que foi legal? O que você achou? Eu achei importantíssimo. Fazia 17 anos que não tinha uma prova de motociclismo aqui do MotoGP, né? Isso. E a última foi em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Sim. Então 17 anos depois voltar é incrível, é muito bom a gente ver o nosso país também e quanto isso gerou de dinheiro né, lá em Goiânia, coisa dos hotéis lotados e quanto movimentou e eu acho que foi super bem, foi muito bonito, foi organizado,
E dá um orgulho, assim, é bom ter grandes eventos de volta aqui, porque temos capacidade, competência, material humano, então fiquei muito feliz. E Que tá lá pela legal. Tissot, fiquei mais feliz ainda. Mais Sim. ainda. Né? A cobertura ficou ótima, viu? Parabéns. Ficou legal, né? É. Obrigado, que Parabéns. bom. Não sei se está mais acostumado atrás das telas, mas a cobertura ficou muito boa. Você é um homem muito pluri, né? Eu sou. Parabéns, eu acho isso muito legal. E você é filho do meio, se na minha conta tá certa, tem a Andréia? Andréia, eu, a Fernanda e o Felipe. São 4. São 4 Então, filhos. Seus irmãos são artísticos como você, ou você tá mais pro louco da família? Eu tô mais pro louco da família. Como é que é isso na sua família? A Andréia é psicóloga, Uhum. né? Ela se especializou em cirurgia bariátrica, ela prepara as pessoas para encarar a bariátrica. Boa convidada para vocês aqui. Legal. Também. Super legal o trabalho dela, livro publicado. E muito bom. Bonito trabalho. Aí eu, fotografia, artes, né? Relações humanas. Uhum. A Fernanda trabalha com o marido, eles têm uma coisa de oficina mecânica de carros, que vai super bem também, mas ela trabalha com uma dupla que funciona super bem também. E o Felipe, meu irmão, temporão, que temos aí 10 anos de diferença, né? Mora nos Estados Unidos e ele criou um negócio lá de detailing, que é uma lavagem de carros super detalhada, super minuciosa, que mandam super carros. Então tem uma coisa do meu pai aí também. Isso? Sim, eu assisto, sim, então. desmonta o carro inteiro, lava. Tem a SMR, né? O barulhinho da escovinha. Mas você sabe que isso tá vindo pro Brasil agora. Sim, com tá forte aqui força. também. Mas o Felipe criou isso em San Diego, sucesso, e vendeu o negócio. Agora ele foi para Carolina do Sul e tá vendo o que vai fazer agora. Ai, Felipe vivendo, né, gente? Felipe vivendo. Mas não que esteja tudo garantido e super bem, entendeu? Mas é tá um paizão, também, acabou né? de ter um filho também, o Theo. Parabéns. Então, e a gente tem uma relação absurda, porque ele tinha 1 ano quando o nosso pai morreu. E para mim era um motivo de alegria num momento muito triste, né? Então, eu peguei, ele era o meu chaveirinho, minha camerinha era o Felipe. E a gente se fala todos os dias e tem uma relação muito próxima mesmo. E eu treinei ser pai com meu irmão. Que legal. Vamos aproveitar já e entrar nesse assunto? O Wiki Pai. Vamos. Que eu quero aí muito... chegamos no melhor momento. Melhor momento. Que eu queria muito que você falasse como é, o que é e como é na sua vida a paternidade. A paternidade é a parte mais importante, com muita clareza. Assim, é o que me emociona, é o que me motiva. Então, eu escrevi e-mails para os meus filhos na barriga da mãe. Depois tive uma coluna sobre paternidade. Mas é muito real. A Luciana é uma artista, né? Ela viajava muito para fazer shows e eu ficava com as crianças. Né? Uma inversão, talvez, de papéis aí na sociedade do homem e da mulher. Mas ela fazia os shows e eu ficava cuidando das crianças. E eu me lembro que eu entrevistei 36 babás, porque ninguém servia. Não, essa daqui, não. 36 é verdade, sabe? Então chega a ser engraçado esse cuidado com eles. E é extremamente emocionante a relação que eu tenho tanto com a Nina quanto com o Tony. Tivemos a Nina primeiro. A Nina é um doce, é um amor. É uma filha assim que dá orgulho e a gente se comunica pelo olhar. Tem uma coisa muito, muito nossa. Então eu queria ter mais uma Nina, né? Porque é tão bom. No ultrassom, quando eu vi que era um menino, foi uma explosão de emoção de eu continuar aquilo que eu vivi com meu pai também, sabe? Uma coisa que eu não esperava e que aconteceu. E o Tony é um absurdo. O Tony é um intelectual. Ele gosta de ler. Então ele lê, se você deixar ele ler um livro por dia, profundamente. Você pode abrir qualquer página e perguntar para ele sabe e te conta. Então ele vai pro café da manhã com o livro dele, que tem 12 anos hoje. E uma criança extremamente ativa também. Ele joga tênis, ele vai super bem na escola, altas habilidades. Então é uma delícia conversar com o Tony, porque ele tem um vocabulário muito extenso, como ele lê muito. Ele lê, né? A gente tem que tomar até cuidado, né? De falar com o Tony. Fica um pouco nervosa, Vou me preparar. Um dia ele que eu fala conhecer de o física Tony. quântica, ele fala de igual para igual com a gente, sobre o que vocês quiserem. Eu acho muito incrível. É uma delícia. Isso. E extremamente carinhoso. Abraçado o dia inteiro. Te amo, pai. E é uma coisa. Meus filhos é uma loteria que eu ganhei 2 vezes. E você tem acompanhado, é uma dádiva, né? Você poder ser
criar uma criança, né? Eu não necessariamente a mãe gesta, né? Mas eu falo por mim como mãe. Você vê uma criança crescendo e como aprende e como representa, e aquilo é realmente é uma maravilha. E você está vivendo agora uma outra fase, que são os adolescentes. A gente estava falando com a Nina agora, ela vai daqui a pouco para a faculdade. A gente não sabe se no Brasil ou se vai para fora. Como você está vivendo esse momento assim de ter uma Nina já querendo partir para a vida adulta, um Tony um pouquinho mais jovem? Como é que tá isso para você? Tá uma delícia, assim, eu acho tudo muito saudável, né? E essa troca é isso que vocês falaram, é tão bonito, né? Você vê no berço, pequenininho, aquele nenenzinho, aí vê o desenvolvimento e agora já falando da independência, né? Vai fazer 17 anos daqui a pouquinho. Então a gente troca muito e é riquíssimo isso, né? Porque a gente fala sobre tudo, a gente tem liberdade de conversar sobre todos os assuntos, eu aprendo muito com eles. Então é a melhor parte, sem dúvida, da minha vida, essa relação com os filhos. É muito bonito de ver, eu acho que vale a pena falar isso. A gente teve a oportunidade, ainda bem que você trouxe a Nina. Olha só. A Nina tá aqui, pra quem não sabe, ela veio junto com o Ike, né? E a gente consegue ver realmente o carinho, o zelo. E eu acho que essa conexão a gente conseguiu perceber ali em pouco tempo. Sim. E quando você falou, ela é um doce, eu conheci só a Nina, ainda não conheço Tony. Tony, quero te conhecer. Sim! Ela realmente é um doce. E assim, é muito comunicativa. Chegou aqui como se a gente já se conhecesse. Né? Viramos todos amigos. E isso com certeza vem de você. Né? Vem Da mãe também. da mas escola, assim, de toda essa construção, né? Claro. Então, parabéns. Eu acho que é muito bom. Obrigado. Eles olham nos olhos das pessoas, eles querem ouvir. Então, essa escuta ativa, acho que as pessoas perderam muito hoje, né? As pessoas querem falar. E ouvir é tão bom, né? Eu tenho exercitado isso na minha vida, que hoje eu tô aqui para falar, né? Mas eu adoro ouvir as pessoas. Isso é tão importante nas relações de casais também, né? Ouvir. A pessoa que se sente ouvida, você já tá ali na frente ganhando muito, porque... E quando é verdadeiro, né? Tem que ser verdadeiro, ouvir com atenção e desacelerar. Eu tava falando com a Nina sobre tela de telefone, pra gente dar uma distanciada. E isso é muito gostoso na moto para mim, porque a moto é um lugar que eu entro num estado quase que meditativo. Primeiro, pela atenção que eu tenho que ter com tudo que acontece em volta. Hoje as pessoas estão digitando no WhatsApp enquanto dirigem, então os carros vão... parece um fliperama. Bem quem tá, né? Você tem que prever tudo que pode acontecer olhando lá na frente, todos os movimentos. Eu ouço música na moto, num volume baixo também, para ouvir uma buzina, alguma coisa que acontecer, mas a música... E tá fora da tela. Meus pensamentos vão para lugares incríveis, porque as pessoas estão o tempo todo na academia, você vê as pessoas debruçadas no aparelho, mas com o celular ali. Não tá nem fazendo tão bem o exercício, porque a postura tá errada, tô falando com as físios aqui. Sim. Nossa, é um terror ir pra academia. Sim. Caramba, e mesmo que, assim, entre uma série e outra de exercício, a pessoa tá lá. Caramba, que ansiedade. Sim. Então, eu tô tentando... Eu e a Nina, a gente teve uma conversa sobre isso, sobre desconectar um pouco. Né? Acho que a gente pode, antes da gente ir encaminhando pro nosso final, eu queria entrar nesse assunto de saúde, bem-estar, que também é uma das coisas que você colocou lá pra gente, né? E que a gente vê acompanhando as suas redes, tudo. O tanto que você se importa com alimentação, com exercício, com atividade. Como que sempre foi assim? Ou existiu um momento de transição para você ter um foco maior em saúde, em bem-estar, em cuidar do seu corpo, que é sua morada, não só do corpo, mas da mente, com atividade física, com entendimento, né? Você falou aqui de terapias, então assim, vamos transcorrer um pouquinho sobre esse assunto? Vamos, claro. Não foi sempre assim, eu na ansiedade ali eu fui 15 quilos, eu tive 15 quilos a mais do que eu tenho hoje, então é uma mudança muito grande, né? 15 quilos, Sim, poxa, é muita coisa. Mas foi gradativo, foi uma reeducação alimentar, eu sempre fiz esporte, então sempre gostei muito da bicicleta, a bicicleta que me levou para as motos, né? Corri de bicicross, depois de mountain bike, então a bicicleta até hoje eu cobri o Tour de France também, a versão do Brasil, que é o L'Étape, né, do Tour de France, pela Tissot, em Cunha, que foi agora há pouco tempo. Então a bicicleta é uma grande paixão também. Então sempre gostei muito de pedalar e jogar tênis. E meus filhos jogam tênis desde pequenininhos.
desde 5 anos, a Nina e o Tony. Você tava jogando em Cyber esses dias. Tava jogando Cyber. Eu vi. E daí... Você é fã de quem? Só pra eu saber. Como é que é? Você é fã Você de é quem? fã de quem? Eu sou fã de quem? Ah, do Federer. Federer. O Eu sou Federer nada LED. é uma elegância, né? É. Mas tem muitos Uhum. incríveis. E daí... Então dá muito orgulho de ver os meus filhos também jogando tênis. E outro dia eu joguei pra valer com a Nina, num hotel que a gente foi. A gente jogou pra valer. E ela ganhou de 6-2. Quase tomou um pneu. E é uma delícia você ver os filhos fazendo melhor do que você, Sim. Sim. né? Eu fiquei um tempão sem treinar também, ó, dando desculpa. É. né? Eu tava bem nos meus melhores dias. Eu operei o joelho com Aham. LCA, que vocês conhecem LCA. bem. Uhum, eu tenho horror. Ligamento cruzado A Nina tava de anterior. bota, roubou-fute, mas a Nina É, ganhou. é. Pois é. E daí eu tive um rompimento no esqui, Uhum. que é muito normal, né? As Sim, pessoas sim, se sim. lesionarem. Quase certeza. É, quase É quase certeza, certeza. Então agora eu vou treinar mais o tênis, tênis, porque eu sou competitivo. Pô, 6-2 da filha, né? Não, realmente. Pelo menos você fez 2. Né? Mas uma delícia. Então eu passei a me cuidar mais. Treinos, na academia, musculação e nada radical. Mas porque eu acho que as coisas radicais a gente não consegue manter, né? E quando a gente faz uma coisa Eu acredito. viável, gradativa, que Consegue fazer você constância. consegue constância e é o que é o mais importante. Uhum. E alimentação. Eu comia uma caixa de bis, Tranquilo. mas tranquilo, assim, 3 vezes por semana. Uhum. Sabe? Uma caixinha de bis. Essa caixa é minha. Uhum. A outra caixa eu posso dividir. Uhum. E é uma loucura isso. É. Porque o açúcar é um veneno. É. Então eu comecei a fazer jejum intermitente. Eu não como verduras e legumes. Olha que interessante. Eu sou anti-vegetariano, né? Mas eu gosto do suco verde, Uhum. da sopa batida, é alguma coisa da Você textura não do gosta... crack. Porque você não gosta do paladar. É. Ah, tá. Mas batido vai bem. Uhum. Sim. Alguma maluquice de trauma. Não, e tá tudo bem, sei qual lá. o problema? Tá tudo bem, mas eu consumo. E eu amo frutas. Uhum. Então a minha fonte de fibras são as frutas, mas tomo suco verde, tomo essas coisas. Sopa de legumes batida. Uhum. Tá? Uhum. Mas eu não como a salada. Uhum. Eu acho que os bichos comem porque eles não sabem fazer um risoto. Uma pizza, Amei. né? Paladar infantil. Não, mas foi incrível. Ai, eu não falo sobre isso porque eu sou essa Você pessoa. tem, E as pessoas se incomodam muito com quem Você não gosta? come. Não. Não gosta também? Eu não gosto de comida escura, eu não gosto de todas as comidas, eu não experimento. Ah, eu quero viver uma experiência. Não, eu não quero viver eu essa também. experiência. Isso me causa paura. Só que as pessoas não entendem. Ah. Então, assim, eu vou comer na casa de alguém, que a pessoa já sabe disso. Ah, eu não sei o que fazer pra você. Faz arroz, feijão e ovo. Delícia. Tá ótimo. Né? Isso que não entende as pessoas. Ah, eu queria fazer uma coisa. Não, o problema é seu, não é meu. Eu vou comer em qualquer lugar. Eu Sim, vou escolher. sempre tem. Entendeu? Outro dia eu fui convidado para almoçar no Dom, do Ah, Alex Atala. sim. Uau! E a pessoa que me fez o convite falou assim: e que você gosta de comidas exóticas? Ai, nesse momento corre um É. suor aqui, ó. Né? Daí eu falei: não, eu tenho paladar infantil. Ela, ai, que maravilha, porque nunca ninguém foi no Dom para falar do prato do menu executivo. Ah, Você perfeito. falaria? Eu falei: oh, mas Tem kids, o menu kids. menu kids é meu. É meu. Que delícia, É meu. né? Olha, Então eu fui no isso aí. Dom e comi o menu executivo: carninha, arroz, feijão. delícia. Uma Aprovado. delícia, uma delícia. Pronto, é isso. Então é a nossa verdade, entendeu? Do que personagem. Não, claro, vou no Dom, claro. Uhum. Imagina que vem um troço se mexendo, Não. né? Então não. Não. Mas eu acho que eu também não conseguiria, não. Eu tô assistindo agora uma série, se você me permite, Claro. chamada O Urso. Tá. Eu te indico. Legal. Muito bom sobre cozinha. Porque talvez a gente tenha alguma questão com o alimento em si, Sim. né? E eles estão falando da preparação. E aí se assemelha muito ao hospital, por isso que eu gosto tanto. Aham. Da delicadeza. Eu olho tudo aquilo ali, eu não tenho vontade de comer nada. É. E é um trabalho enorme, com a temperatura, da maneira, yes, chefe, não sei o que, sabe? É lindo aquilo, mas eu não tenho vontade de comer nada, Eu acho lindo também. né? Eu acho lindo num dia de sol como hoje, Isso. um prato de salada todo Que colorido. maravilha. Sim. Que bonito, né? Lindo. Como a você. É isso. Não é? Né? Me dê o meu hambúrguer. hamburguinho e a minha carninha. Mas eu percebo, você percebe que todo mundo se incomoda em torno, Sim, né? é. Em É, torno vira de, uma- Ai, que é que você é absurdo. chato. É. Como Não, assim? e experimenta. Não Como as quero. pessoas julgam o tempo É. todo, né? Coisa chata, né? É isso. É. E eu vou você não vai nem perceber que eu tô comendo. Eu tô aqui, eu pego aqui. É. Aí você vai, por exemplo, assim, ó, eu vou abacalhoada. Aham. Eu não como nada.
Eu não como a batata porque ela tá fedida. Pra mim é fedor, entendeu? Eu vou comer Que o bom. arroz, eu ainda como alface. Você não vai nem perceber que eu não comi, mas não me fala pra eu comer. Eu vou falar, não. Você não quer experimentar? Não. Vai sobrar mais. Por isso eu acho tão bom quando perguntam se tem alguma restrição alimentar. Isso, eu falo todas. É. Eu não como, Tem eu vivo de luz. o Kids Menu vai me atender bem. Ali, Com o certeza. das Se crianças. tiver, eu vou estar muito feliz. Né? A simplicidade. Não é, É. sobre você. É. É sobre você, não é sobre mim. Mas eu já fui quase expulsa de um restaurante por causa mesmo? do Menu Kids. É, a pessoa se sentiu ofendida. Muito. Ah. Era um argentino. Aham. Eu tava numa parrilha Aham, em Campos do Jordão. aham. Nós estávamos em 8 pessoas. 3 crianças, 2 crianças e eu. Sim. E ele fez assim, e o chefe tava lá fazendo, enfim, o trabalho dele. E ele falou assim, a gente não vende para adulto. Eu falei, não tem problema nenhum. Onde tá escrito? Claro. Se o senhor disser que tá escrito, eu vou pedir desculpas. Sim. Mas ele começou a aumentar o tom de voz, tal. Nossa, tinha gente comendo cordeiro. A gente ia pagar, se pagar ali, né? Lógico. Eu não ia comer de graça. Eu tive que comer. Eu não comi. Eu pedi um galeto e não comi. Aham. Eu não como nada com osso. Olha só. Se o negocinho vir com osso, eu já fico assim, ó. Ah. Ai, meu Deus, isso é. Se fosse um tiquinitos, igual vem no prato. O Nuggets, tudo O bem. O Nuggets. Bem, Aham. mas o negocinho com osso não vai. foi pra mim. Olha só que interessante. né? Exato. Aí eu Nunca comi o quê? imaginei. Eu fui fazendo assim com o negocinho assim, ó. É. E comendo enfim. Uma vez eu fui num jantar super chique em Paris. Num Meu casal Deus. que me Tinha recebeu. ostra. Não, tinha um troço que era, Cagou. era uma coisa de legumes, assim, e eu lembro dos brócolis enganchados um no outro, assim, uma cena que me marcou. Traumatizou eu com ossinho. E era a única opção, era aquilo. No meio da mesa, eu comecei o suorzinho. Não O coração tinha outro. começou a Não tinha palpitar. um arroz pra eu diluir no prato. Aham. Ali, Você vai empurrando, a gente aprende, né? É, eu falei, gente, desculpa, eu não avisei, mas não vou comer Hum. o brócolis enganchado para as pessoas ficarem felizes. Aham. E eu, Pra agradar, né? Tem pão. Pão sempre com tem, né? azeite, um salzinho, é Tá maravilhoso. ótimo. Né? É Mas, incrível. Assim, eu acho que a gente tem que se respeitar, Claro. né? claro. E não fazer as coisas pra agradar os outros, e, enfim. É. Eu como tudo aqui, por isso que eu fiquei bem quietinha nesse meio aqui dessa conversa. eu não Mas, como mas foi nada. muito legal essa reeducação alimentar que eu fiz, porque eu Uhum. me sinto muito melhor hoje. 15 quilos menos, Sim, com né? certeza. Joelho, tudo, A né? disposição, né? Tudo. E até pra praticar atividade física, né? É uma coisa que vai impactar até a questão Claro, da lesão claro e que tudo. sim. Então, é importante, né? E eu acho que hoje a gente tá vivendo... A gente tá nessa era wellness aí já há algum tempo, mas Aham. agora, sim, com força total e hype absoluta. total. E graças a Deus. Maravilhoso. Porque a gente tem, sim, que ser saudável, comer saudável, se alimentar, praticar uma atividade física. Que bom que a gente tá nessa era, assim, bem... focada, né, nessa parte de saúde e tal, então é muito importante a gente também falar sobre isso e em fortalecer esse discurso, apesar de vocês não comerem muitas coisas, Ótimo. mas vocês... Saudável. Mas vocês, eu acho que nem você falou, eu me reeduquei pra comer o que eu como de forma saudável, Então, então... açúcar eu cortei muito e álcool eu não bebo. Olha só. Então, claro que um vinhozinho numa data especial, né? Mas é uma data Sim. especial mesmo, gente. Uhum. Eu passo 6 meses sem tomar uma taça de vinho, entendeu? Aí brindo e aquilo já não me emociona mais Uhum. tanto. Então, Porque você mandou aqui, né? né? Muito Então, bom. tô feliz, tô confortável em mim hoje. Que Isso é bom, ótimo. isso é É. muito bom. Eu acho que É. é só isso que importa. Porque É, o resto, pois é. né? Né? É você que dorme com cabeça, acorda, e essa lidar consigo mesmo, que eu acho que é o foco que a gente tem que ter sempre. Eu tomei durante muitos anos remédio para dormir, que era o PATS, que é o Zopidem, Uhum. que é uma febre aí, né? Sim. E daí, com cannabis medicinal, eu consegui, Fazer depois de transição. 8 anos, não tomar mais o PATS. Muito Porque. bem. Então, isso é libertador também. Sim. Porque Com você tem que tomar um certeza. negócio para dormir, para desligar. Uhum. Muito ruim. Foi uma vez que eu tava voltando da Itália, de testar uma moto lá. Uhum. E daí, um amigo piloto falou assim: Ike, isso aqui é uma maravilha, você vai dormir o voo inteiro. Eu falei: me dá. Eu dormi o voo e os próximos 8 anos. Olha Porque é só. assim, né? Porque é uma delícia. Você apaga. Apaga, é uma Eu nunca anestesia experimentei geral. exatamente por causa disso. Não experimente. Porque é É. muito difícil de largar. Não é que assim a cannabis chegou e eu larguei. Eu fiz inúmeras tentativas. Uhum. Eu voltava, eu ia, eu voltava. Agora, Uhum. Conseguiu. mas... Mas é porque vira uma bengala, né? Ah. Vira um negócio. Eu não consigo se não tiver isso. É porque, assim, eu nunca tive insônia. Ah, que maravilha. Maravilha, eu tenho muito.
Então, assim, eu percebo que é uma coisa muito ruim. Mas eu já tive... Insônia, pra mim, são períodos longos. Eu já tive dias que eu não consegui voltar a dormir, sabe? Aquela coisa. Por isso Você que eu não falo acorda que e isso não... pra mim é difícil. Aquilo é traumatizante. No silêncio da noite. Enlouquecedor. Né? E você vê que o tempo tá correndo E e que daqui a pouco você tem que acordar e você não descansou e a você cabeça... sabe como você vai se sentir no dia seguinte. Conheço muito insônia. Nossa, eu também. Então, por isso que eu falo que o Zolpidem tem histórias muito engraçadas, Sim, né? porque ele é um hipnótico também, né? Isso. Eu já comprei caixa de som que eu não precisava. Isso, a gente tem essas histórias. coisas. E coisas muito maiores. E quem assim, te né? vê, já te falaram como que as pessoas te enxergam? Não. Então, é assustador pra quem tá olhando. Eu tenho uma pessoa que a gente conhece e eu falei assim, não, essa aqui já não é mais você. Caramba. A pessoa muda. Muda a fisionomia. O olhar. Provavelmente quem tava perto de você talvez tenha visto isso e nunca tenha te falado. Mas não é mais o Wick. Caramba, olha só. Essa questão de insônia, de remédio, assim, eu tenho muito problema com isso também. Eu vou tentando me... Você sabe, né? Eu tenho problema pra dormir. E quando eu durmo, se fizer assim, ó... É leve. Eu acordo. Acabou. Às vezes o Tatá fala assim pra mim, meu Deus, eu perguntei pra você, você tava dormindo, você me respondeu dormindo, e eu falo, não, eu sei, eu lembro, porque eu acordo. É ruim isso, né? Porque a cabeça não desliga. Não descansa. Eu cheguei a fazer um tempo, um tratamento também, melhorei, mas acho que hoje o que me ajudou, realmente, assim, ainda tenho muito problema, mas o que me ajuda muito é academia, atividade física. Gastar energia. Isso me ajuda muito, assim, mas é um desafio, e eu acho que é uma coisa que, assim como qualquer outra alteração física, né, de doença, enfim, a gente precisa olhar a vida inteira. Tem uma coisa que não tá legal. Tem que olhar o todo. Lógico. Né? Então é isso, acho que é importante. Desligar. Sim. Que controle você quer ter o tempo inteiro? Mas é isso, assim, é mais fácil falar do que fazer, eu imagino quanto foi. Mas assim, às vezes são milhares de coisas, né? Sim. Então, parabéns! Que bom. Tô me sentindo muito melhor também. Que bom. É um grande feito, assim, é libertador mesmo, porque eu sei que é um problema para muita gente hoje. Muita gente. Então, tive apoio de pessoas importantes, não é fácil. Você fica dependente químico de um negócio para dormir. E que acaba não... Depois de um tempo, as pessoas vão aumentando as doses, né? Porque aquilo já não segura. Isso que eu nunca fiz, eu nunca aumentei. Então... Mas me incomodava ter que tomar. E eu, assim, o que me assusta é essa chave que desliga e você não ter controle sobre as suas atitudes, sobre as suas falas e você não se lembrar. Isso me assusta. Então, assim, eu nunca tomei. Igual bebê. Igual bebê. E diz que a longo prazo, isso que você tem durante o período que você tomou, começa a perder a memória mesmo, entendeu? Entendi. Então, é muito nocivo a longo prazo. Tem trabalhos já associando ao Alzheimer. É verdade. Então, eu fiquei assustado com isso. Falei, não, eu quero viver bem. Né? Quero ver meus netos, meus filhos grandes. Claro, Você tem filhos pequenos. Com qualidade aí. Que bom. Gente, chegamos num momento importante aqui agora do nosso episódio. A gente tem um quadro aqui, que vocês vê, que se chama Fatos e Sensações. Nossa vinheta, a Rê já rodou. Tá esperta, Rê! Tava ouvindo, né? Gostou do episódio. Não tava dormindo. Que bom, quer dizer que tá bom. A gente tem esse quadro, Fatos e Sensações, então a gente vai mostrar pra você alguns fatos, você vai ver na tela. Legal. Se você puder descrever o fato que você tá vendo pro pessoal que tá no Spotify, que não tá assistindo a gente por vídeo. E depois falar pra gente a sua sensação. Como você se sente, se quiser complementar e falar mais alguma coisa. Combinado. Bora lá, Rê. Primeiro fato. Olha só esse pupurri que fizeram aqui de imagens. Primeiro uma dica que eu dei no canto esquerdo da tela, de um nascer do sol comum, na sacada de um apartamento, e eu estava tomando uma água, eu terminei de tomar água e usei o copo para trazer um olhar diferente de uma coisa tão comum ali. Claro, nascer do sol é sempre lindo, mas ficou diferente, assim, e lembra os raios solares também. Então, para inspirar as pessoas, a foto que eu fiz de dentro do copo. Na foto ao lado, eu estava no silêncio do deserto do Atacama, né? As montanhas ao fundo, uma casinha muito simples ali com um telhado de sapê, uma estrada que leva os nossos olhos ali para a profundidade, e uma viagem linda que eu fiz com a Bel, e na foto ao lado eu tô com a câmera fotografando também nessa viagem do Atacama. Então um lugar que é perto da gente, que tem um dos céus mais bonitos para a gente observar à noite, né? A condição ali é muito especial. Então
a fotografia me levou para lá, para esse bem-estar. Aí voltando aqui para baixo também, uma estrada lindíssima ali, deserta, e a gente caminhando, e a gente parou para fotografar, porque essa profundidade é muito bonita, né? E do lado a Ninoca, a Nina, numa viagem que a gente fez para o Chile, que foi a primeira vez que ela viu a neve. Ai, que legal. Então do Inesquecível. avião, eu tenho uma do avião, depois eu mando para vocês, da janelinha do avião, a cara dela quando viu a Vendo neve tudo aquele do avião. branquinho, né? Daí a gente parou o carro e subindo ali pro Vale Nevado para ela tocar na neve, né? E ali ela jogou a neve para cima e daí formou a neve que ficou assim, parecia uma nuvem feita por ela, e dá para ver os olhinhos dela sorrindo, né? Então é uma viagem muito especial, maravilhosa. Ali do lado eu abaixado com a câmera para pegar o melhor ângulo também, com um balãozinho ali que a gente pode colocar o que quiser, né? Mas é essa tensão da fotografia, do momento, e do lado ali um tijolinho que eu comprei na praia de Pernambuco, no Guarujá, de um rapaz que estava vendendo uns chaveiros, e falei para os meus filhos que esse tijolinho é uma construção que a gente está fazendo para o nosso futuro, do que a gente quer, do que é importante para a gente. E então é uma coisa muito simples, mas que tem uma importância Com certeza. grande. Construção. Essa é a minha leitura dessas fotos, que eu adorei Muito que vocês bom. escolheram. Tem mais? Próximo, Rê. Vamos lá. Então não vou me estender, como tem bastante, eu vou ser mais rápido. Tem mais olha. dois. Tem esse e mais dois. Então vamos lá. Olha aí. Aqui uma moto que eu peguei de teste, tô eu, a Nina e o Tony ali, quer dizer, minhas paixões. A Gracinha. Tony moto, Tony Bochechudo pequenininho, em cima da moto, a Nina e o Tony, e eu por trás dando um abraço neles, numa alegria ali, né, com os meus filhos. Uma foto aqui embaixo que eu tô de capacete, foi uma corrida de kart que teve no Autódromo de Interlagos, ali no kartódromo. Então, eu me preparando, como meu pai fazia nos anos 70, porque logo em cima tem uma foto do meu pai e minha mãe, né, nessa atmosfera da corrida, da velocidade, da competição. Então, é uma coisa muito presente na minha vida. O Tony Boy, em cima de uma motinha que eu tinha, super legal, retrô, e ele andou sozinho ali pela primeira vez, com o capacete do papai, o óculos do papai, o moletom do papai. Tudo do papai. Tudo do papai. E essa foto que eu fiz ontem com a Nina, que eu peguei ela na escola, e o tempo que ela tem de almoçar, né, o tempo livre ali do almoço, que ela sempre vai num restaurante na rua da escola, pertinho com os amigos, eu peguei ela e fomos numa churrascaria, que de moto dava tempo para ir e voltar. Então foi um escape, assim, no meio do dia, uma delícia, nós dois, para ela almoçar gostoso, tomar um sorvetinho no final, um almoço diferente num dia da semana comum, né? A gente transformou isso num passeio, e eu ali com uma Fat Boy, uma Harley Davidson, fazendo uma curva num lugar. Deitando na curva, né? Deitando Assim, só na fazer. curva. E é uma das sensações mais gostosas para mim. E você sabe quando o piloto é bom nas curvas, porque na reta todo mundo acelera, entendeu? E nas curvas que você vê, né? Essa foto aqui, que você tá com eu achei muito linda essa foto. Principalmente porque é engraçado que foca muito em muitos detalhes, né? Tem o seu nome aqui no capacete, você ajustando a roupa, tudo. Achei muito incrível. Tem um intercomunicador no capacete, que é legal. através dele que eu ouço músicas, atendo ligações. Isso é uma Fica coisa... dentro do capacete. Então, tá fora, que o aparelhinho que eu comando, eu passo a música pra frente, pra trás, atendo ligação. É essa bolinha preta, ou não? Essa bolinha assim, preta que faz parte, né, tá. dele. Mas dentro tem caixa de som, tem um microfone. Então eu tô a 100 por hora na estrada, assim, eu ouço música como se eu estivesse aqui com vocês. Detalhes dos instrumentos. Então é super legal, uma coisa que não existia. Com certeza. Tinha que pôr o fone de ouvido, né? Ficar meio pendurado dói, e tal. E às vezes dói, dói. Então Quem agora... usa brinco é ruim. Eu tiro os meus brincos quando eu ando com... Então é uma delícia. E vocês podem ver que na foto com a Nina, o papai tá de capacete aberto e eu coloco fechado nela para proteger. Com certeza, sim. Mais. Né? Muito legal. Muito legal, gostei do mosaico. A gente manda pra você depois. Eu quero muito. Com certeza. Tem mais um? Tem mais um? Olha lá. Eu e Nina, em 2018, que fomos embaixadores do Vale Nevado, né? Dessa coisa da viagem em família. E uma delícia. A foto ali com o nome de cada um e o 18, porque foi em 2018. Eu, a Nina e o Tony ali. Lindos. Uma delícia. Tá com eles muda o meu sorriso. É uma coisa que
é o mais importante. Meu pai e minha mãe, nos anos 70 ali, também coisa de corrida do meu pai. Nossa, achei ela parecida com a Nina. Você achou? Nesse perfil, Nesse perfil aqui, ó. Porque elas estão no pro mesmo olhar, perfil né? aqui, ó. E lembra muito This Is Us. É, Não lembra? Eles ali, né? Ai, não, Deus me livre, que traumatizou minha vida. É mesmo? Nossa Senhora. Ó o gatilho. É. Né? E daí eu e o Tony correndo na praia, na Bahia. Ele pequenininho, uma gracinha, o sorrisinho dele ali. Eu e minha mãe, com essa minha maluquice de cantar no carro, eu coloquei minha mãe para cantar comigo e a gente se divertiu muito. Olha, ela tá muito feliz. Muito feliz, né? E meus irmãos, o Felipe e a Fernanda, comigo ali sem barba, o que é raro. Olha que É raro. Uma vez a Nina, quando era pequenininha, falou assim: pai, se você tirar toda a sua barba, eu vou te dar um ataque de beijos. Ela nunca tinha me visto sem barba. Então a gente foi no meu banheiro, eu não tive dúvida nenhuma, né? Eu zerei. Agora? Zerei. Pra já, Ela beijou, filha. beijou. Pronto, papai, pode colocar de volta. Então, querida, não dá, filha. Vai demorar um pouquinho, né? Então, super legal. Lindo. Gostoso reviver esses momentos. Qual que é a sua sensação depois de ver essas fotos? De que bom que eu tenho a consciência de viver a minha verdade e colocar a minha família nesse primeiro plano da minha vida, entendeu? Porque o resto é detalhe. Então, a gente ter saúde e poder viver. A grana é isso, entendeu? Mas isso aqui. O que é uma linha reta é isso. É isso. É o que vai estar sempre lá. Isso mesmo. Gente, quem não tá vendo, o olhinho do Ike tá brilhando aqui de alegria. Que bom. E emoção também. É isso que a gente quer proporcionar pra vocês. Que bom. Obrigado. A gente manda pra você as fotinhas. Quero pra muito. você guardar de recordação. Adorei. Muito legal. São fotos, a maioria sua, né? Dos momentos que você entendeu Claro. que eram importantes, que eram bons, que você dividiu com as pessoas que a gente fez um popurrí, né? Quem fez foi o Vitor Hugo, meu filho aquariano. Também é artista nata. Enfim, meu Que filhinho. se incomoda de stalkear as pessoas, né? Muito. É interessante, né? Bonitinho. Discreto, né? Eu achei bonito. Ele não tem rede social, assim, né? Ele, enfim, ele às vezes só que ele mexe, umas coisas assim nesse sentido. Mas, Ike, é sobre você. Quais são os seus próximos passos? 50 anos, muda, não muda? Quem que você quer ser para os próximos 50? Olha só, caramba. Muda. Eu fiquei em pânico quando eu fiz 30. Eu também. 30. Falei, meu Deus Foi do horrível. céu. Eu quase morri. Eu saí dos 20 e poucos, isso é muito traumático. Agora eu tenho 30. trintão. Quando eu fiz Gente, 40. foi muito ruim pra mim também, meus 30. 30 foi traumático. 40 eu curti. Achei legal. Legal. Foi mais suave. E 50 eu tô adorando. Que bom. Tá uma delícia. Aquilo que eu falei, tô confortável em mim. Também coisas que eu conheci. Claro que não é fácil, a minha separação foi muito traumática. Então, sair da casa dos meus filhos com essa relação que a gente tem, vocês imaginam, foi muito mais doloroso do que a perda do meu pai. Eu saí da casa que eu durmo e acordo com os meus filhos, para mim me arrebentou, né? Mas daí eu fui atrás também da espiritualidade, dessa coisa que hoje eu sou uma pessoa melhor por causa disso também. Eles estão muito bem. A gente percebeu que era o melhor movimento naquele momento. Então, tem coisas que a gente acha que é o fim, mas que é um novo começo. Então, tá todo mundo bem. E os próximos anos é isso. Eu não quero perder tempo com relações que não me fazem bem. Continuar me cuidando para ter mais momentos como esses. E emocionando as pessoas, porque eu brinco que eu sou um emocionador. Eu adoro surpreender as pessoas que eu amo e os amigos também, eu gosto de cuidar das pessoas. Então o Let's vai tracionar cada vez mais essa coisa da emoção, o workshop de fotografia, fazer com que as pessoas tenham esse olhar mais poético da vida, isso me alimenta muito também. E continuar sendo eu na minha essência, que às vezes a gente se perde, essa coisa de Instagram, mas eu me perdi em algum momento, eu acho que eu me deslumbrei com isso, mas nunca perdi os meus valores. E agora estou muito firmado em quem eu sou, sem ter que fazer nada para agradar as pessoas. Muito tranquilo, muito em paz. Que bom. Que delícia de papo. Eu adorei também. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigado a vocês. O 2V, falo por mim e pela Jaque, com certeza ele tem um prazer enorme de conhecer pessoas profundamente e descobrir outras conexões de comida, de signo, etc. Legal. Para mim foi ótimo. Que bom que eu não estou sozinha nesse mundo, né? Viu tem só? gente também doida que nem eu. Adorei os seus projetos. A gente com certeza vai ouvir falar mais sobre isso, vai participar para a gente sentir como que são todos esses projetos que você tem que são ótimos. Parabéns por você conseguir viver,
né, Sim. disso e de ser um exemplo. Tenho certeza que seus próximos eventos vão ser maravilhosos e obrigada pelo seu tempo, que é tão precioso. É verdade. Sim. Obrigado vocês pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês, né? Sem máscaras, essa coisa tão verdadeira e humana que eu prezo muito por isso. Muito legal. Que bom que a gente eternizou esse momento com Sim. você. A gente aí 1h40 quase já falando Aham. e falando sobre a vida, sobre desafios, sobre Sim. coisas não tão fáceis. Claro. Mas é para isso que a gente tá aqui, para contar histórias incríveis de pessoas extraordinárias. A gente sempre fala isso. Você é uma pessoa extraordinária. Obrigado. Muito obrigada, assim, de verdade, por você estar aqui. A gente sabia que ia ser incrível, né? Aham. Porque, Sim. com certeza, acompanhando você nas redes, desde que a gente conheceu você ali pessoalmente, Aham. a gente consegue ver o tanto que você impacta na vida das pessoas que te acompanham, que te seguem. Não só essas pessoas, mas também seus filhos, sua família, Claro. né? Então é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra contar essas histórias, pra transformar a vida de pessoas que podem estar ouvindo a gente aqui hoje e vão despertar pra alguma coisa. E se uma Sim. pessoa que vê esse episódio conseguir ter essa mudança de mindset ou aprender alguma coisa com o que a gente falou aqui, nossa missão já tá cumprida. Perfeito. Então, é pra isso que a gente tá aqui. Então, muito obrigada mesmo por você ter aceitado, topado, por você já estar querendo indicar pessoas Claro, incríveis pra claro gente que conversar. É isso que a gente gosta, se conecta, e realmente a gente gosta de gente. Eu vivi mais que eu, mas eu tô aprendendo a gostar um pouco mais. A gente vai deixar você encerrar depois, se você quiser passar novamente seus contatos, Tá a bom. sua rede social, o que você quiser falar, encerrar para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu já vou aproveitar e agradecer. Você que tá aqui até agora, você que nos ouviu, você que aprendeu, se divertiu, se emocionou, pensou. Agradeço muito. Obrigada, Vi, pela parceria de sempre. Obrigada. Tamo junta. Obrigada aos nossos patrocinadores. E até o próximo episódio. Vou deixar você encerrar aí, que depois você finaliza, tá, Vi? Ok. Ótimo. Fala para suas Para seus pessoas. seguidores. Primeiro Seus para fãs. vocês, Jaque, Vivi, muito obrigado mais uma vez Obrigada. pelo convite. Eu adorei Que bom. esse tempo aqui com vocês. Muito bacana essa nossa troca. Vocês que assistiram, podem me encontrar no Instagram, @iklevi, IKE, L-E-V-Y, e no Let's, @iklevi também, @Let's, Iklevi, tudo junto. Então, obrigado. Todo o pessoal aqui do podcast, eu adorei também. A prévia que fizeram, as perguntas, como fomos recebidos, com comidinhas, um tratamento de popstar. Sim. Muito obrigado. E é isso, vamos fortalecer entre a gente e relações humanas verdadeiras. É sobre isso. O resto é bobagem. Muito obrigado. Gente, se você tá aí e investiu tempo, eu nunca sei onde que eu tô, investiu tempo nisso, eu acho que é a coisa mais importante, que é o nosso maior ativo. Para você que ficou até aqui, nosso muito obrigado. Curte, compartilha, vê lá, faz o que no sininho? Ativa o sininho. Ativa o sininho, segue a gente, que isso faz muita diferença pra gente continuar trazendo pessoas aqui. Com certeza. Muito obrigada. Até o próximo.